Fala, meu povo! Primeira edição e primeiro podcast da Buckler, BucklerCast. Aqui o podcast que vai falar sobre tudo. Assim como a Buckler veio para melhorar e ser além das máquinas e aumentar o nível de conhecimento, de intelecto do mercado, traduzimos para cá também essa nossa vontade, esse nosso objetivo. E para isso trouxemos nada mais, nada menos que Gabriel Tadeu. Salve de palmas. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite de vocês, né? Obrigado principalmente por ser o primeiro também. É uma honra estar aqui com vocês no primeiro episódio. E com certeza vai ser de muito sucesso o podcast aqui da Buckler, assim como a empresa é já, né, cara? Parabéns mesmo, viu? Obrigado, Gabriel. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por toda a sua generosidade desde o começo. E falar em começo, eu queria puxar essa nossa primeira história, né? Que foi meio inusitada, né? O nosso começo, a gente se conheceu. E foi super legal porque pra mim você era um cara já super hypado do mercado, você já tinha uma história, a gente estava começando a nossa história, né? E você topou, assim, quase que de imediato, né? Fazer aquela ação junto com a gente, que foi uma ação que deu super certo, né? Foi relâmpago, mas deu certo, né? Foi relâmpago, e foi muito relâmpago, né? Uhum. Conta pra gente o teu lado, né? Como é que foi esse negócio? Cara, assim, eu ainda não conhecia vocês, e aí fiz um vídeo reagindo, né? Uma academia que tinha lá fora. 100% dos aparelhos lá era Real Leader e tal. Era uma academia que estava mais cheia. E aí o pessoal tava achando que era um dia a dia da academia, mas não, era o lançamento. Por isso que ela tava lotada de gente. Mas aí foi um vídeo que hypou e tal, e aí vocês entraram em contato comigo e eu comecei a conhecer a marca, né? E aí desde então começou o nosso relacionamento, só que, cara, desde o primeiro contato, meio que o nosso santo já bateu, né? Foi. Eu de mercado, você também de mercado. Foi. E aí, cara, eu só comecei a me encantar cada vez mais pelo que vocês estavam trazendo pro mercado, né? Então, acho que assim, essa questão de ter aceitado de primeira é uma característica muito forte minha, sabe? Eu acho que tá todo mundo no mesmo caminho, todo mundo no mesmo barco, todo mundo querendo evoluir, né? Então, só de ver que vocês já eram uma empresa assim totalmente séria, muito focada no mercado, então eu falei, pô, com certeza, cara, vamos trabalhar junto. E quando ele fala de mercado, tá, pessoal? Não é desse mercado fitness. A gente veio de outros mercados. O Gá, pra quem não sabe, é ex-Faria Limer, né? Ex-Faria Limer, né? Quase mico coletinho, né? Quase Que a gente coletinho, tá perto né? aqui. Tamo pertinho, estamos do lado aqui. Exato. Como é que cara. foi essa transição, cara? Cara, assim, foi complicado e muito diferente, né? Porque, assim, eu era ex-atleta, quando eu fui pro mercado financeiro, eu tinha acabado de sair, né, dessa área. Fazia o quê? Eu jogava vôlei, Legal. né? Embora baixinho pra caramba, eu era líbero, mas joguei alto rendimento durante uns 7, 8 anos. Legal. Né? E aí fui pro mercado financeiro, depois de um tempo. Assim, caí de paraquedas no mercado financeiro, sabia de nada, absolutamente nada do mercado. E fiquei fazendo uma carreira ali durante 7, 8 anos mais ou menos. E aí nesse meio caminho, né, trabalhei nos últimos 3 anos na área de marketing do mercado financeiro, né, construindo áreas de marketing para bancos e tal. E, cara, assim, até uma coisa que eu tava falando esses dias nos meus conteúdos, né? Eu saí do esporte, fui pro mercado financeiro, ainda tinha a veia do esporte, não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo, né? Porque eu ficava, pô, caramba, eu sempre quis ser atleta, é todo sonho, né? De você chegar numa seleção brasileira e tudo mais. Quando eu fui pro mercado financeiro, consegui fazer uma carreira legal. Nos últimos 3, 4 anos dentro do marketing, que eu não conhecia nada, então fui aprendendo do zero. Só que eu não saberia que nos meus últimos anos de mercado financeiro, um vídeo meu falando sobre academia ia hypar da primeira vez. Foi assim? Foi... Cara, o primeiro vídeo que eu gravei foi dentro da Reebok da cidade de Jardim. Legal. E, cara, meu Instagram tinha 300 seguidores e eu falava de investimento, pra você ter uma ideia. E por que você foi pra... O que deu o Então, estalo? por conta dessa veia do esporte, eu sempre gostei de frequentar academias cada vez melhores, pra conhecer mesmo, né? Pra fazer outros esportes lá dentro e tudo mais. Legal. E nessa eu fiquei encantado por essas academias de alto padrão, porque eu não sabia que existia.
Né? Pra mim, cara, o que tinha era academia de bairro, essas coisas assim. E quando eu cheguei numa academia daquele tamanho, com tudo aquilo de esporte, eu fiquei maluco, né? E tem muita coisa lá dentro, né, da Muita, Reebok, cara. né? Assim, tinha dia que eu ia fazer boxe, tinha dia que eu ia pro crossfit, tinha dia que eu ia pra musculação. E você começa a fazer várias coisas lá dentro. É um mundo ali, Sim. né? E aí fiquei encantado. E numas férias minhas, eu fui na da cidade de Jardim. E me veio a ideia de gravar. Eu falei, cara, assim como eu não sabia que existia, muita gente não sabe que existe. E né? você Não foi é... como? Sozinho? Você foi... Fui sozinho. Sozinho. É, eu pagava o antigo Gympass, né? Então eu ia nessas melhores academias aí. Eu sempre optei por pagar o melhor plano porque eu gostava de visitar sempre as Faria melhores. Limer, né? É, exato. Tinha que fazer network Tinha que fazer também, network né? também. Exato. E aí eu fui nessa, e aí, cara, me veio a ideia, assim, de gravar. Eu até gravava, assim, meio de canto, pra ninguém olhar, porque você sabe que, de repente, ali o pessoal acha ruim e tal. E aí, cara, editei besta, assim, coloquei tudo, o bruto, tudo num editor de vídeo, locução, primeiro vídeo, bombou, mais de 2 milhões de visualização, cara. Caraca. No primeiro dia, quando eu soltei esse vídeo, assim, na hora que eu postei, depois de 1 hora, tava, tipo, 100 mil visualizações. Meu Deus. E aí eu levei um susto, né? Falei, cara, o que tá acontecendo? Isso né? no Instagram? Isso no TikTok. No TikTok. No Instagram ainda não tinha postado. Cara, o TikTok é um negócio. É, né? e cara, assim, hoje não é tão mais porque veio toda a fase de monetização, então o algoritmo tá diferente. Uhum. Só que eu dei a sorte, né? Não sei se foi Deus, mas eu levei a sorte de estar num momento do TikTok e postar esse vídeo que ele tava impulsionando todo mundo. Então, nesse primeiro vídeo já bombou, e aí no segundo vídeo que eu postei, que foi a Bodytech Eldorado, que aí eu gostei da coisa, né? Vi que viralizou, falei, vou fazer mais um. E aí postei, deu mais de 700 mil também. E aí começou, cara. E o formato que você fez desse primeiro vídeo já foi o formato que você faz hoje? Igualzinho. Cara. Igualzinho. Igualzinho. É lógico que assim, muda algumas coisas, né? Foi Muda amadurecendo. a forma da locução, né? A forma de criar o vídeo, de fazer o vídeo. Mas era muito parecido com o que eu faço hoje. Caramba. Muito parecido. E aí no primeiro já startou, né? Foi muito forte. Continuei trabalhando com o mercado financeiro. E no final de 2023 foi aonde eu vi, né, que existia a oportunidade de eu fazer só isso. E aí saí do mercado financeiro e fiz... Saiu de vez? Saí de vez. Em 2020, final de 2023, Foi saiu de em vez? novembro de 23. Caramba. A gente estava num processo de reestruturação, porque o que a gente fazia? Nós íamos em, acho que eram 6 gerentes e um diretor, íamos para a corretora, abríamos toda a área de varejo e depois ia para um outro lugar. Tá. Então, nessa fase, né, em final de novembro de 23, esse diretor saiu. E, pô, você sabe, né? Você sai, quando sai o diretor que levou todo mundo, automaticamente todo mundo é desligado. A galera leva a carteira. É, exatamente. E aí foi nesse momento, foi nessa transição. E aí eles foram para outro lugar e eu falei, cara, aí vem a história da transição, né? Eu falei, cara, vou tentar. E aí minha noiva, você tá maluco? Minha mãe, você tá maluco? Como é que você vai fazer isso? Porque, cara, você tá acostumado com o fixo. Você tá acostumado com o mercado financeiro que tem bonificação 2, 3 vezes ao ano. Sim. E aí, do nada, você para ser um cara autônomo e num mercado que você não é do mercado, não é do fitness, né? E eu falei, não, cara, eu acho que essa é a oportunidade para eu fazer acontecer. E aí eu pedi para elas, falei, 3 meses, nesses 3 meses eu vou tentar, vou dar o meu máximo. E aí, se não der certo, eu volto pro mercado financeiro. E aí, nesse meio tempo, veio a Arnold. E aí já tava indo uma carteira boa, o pessoal chamando já para fazer academia. Só que aí foi a mudança de chave. A partir da Arnold, não sei por qual motivo, e muito provavelmente era por conta da autoridade, credibilidade de palestrar, né, nessa primeira feira, as coisas começaram a vir muito rápido. E aí... como que você, no mercado financeiro, você já tinha o viés de palestras, de palco? Você já fazia isso ou foi também, cara, vou me jogar no... Então, eu acredito que eu sempre tive uma predisposição a falar bem na frente da câmera e tal. Lógico que era muito mais ainda retido, mas nesses últimos 3, 4 anos de mercado, que foi na área de marketing, a gente não tinha budget para contratar outra pessoa para fazer. E aí quem fazia vídeo era eu e um outro brother meu, que é o Guilherme. E a gente fazia vídeo pro mercado financeiro. Entendi. E nessa a gente começou a se desenvolver, né? De como falar na frente da câmera, gancho e tudo mais. Estudar pra caramba, assim. Eu ficava, cara, quase 24 horas por dia estudando de marketing. Eu falei, pô, eu preciso saber pra conseguir construir. E aí eu comecei a me desenvolver com relação à parte da câmera mesmo, né? E só que no Instagram, o meu pessoal é diferente, né? Ah, é?
Porque para você fazer no Instagram da empresa e tudo mais, você faz tranquilo ali e tal, você vai desenvolvendo. Só que o meu, eu ainda não tinha aquela rotina de postar o meu dia a dia, Sim. de fazer story e tudo mais. Então isso daí para mim foi uma mudança de chave, assim, do que eu tô aprendendo até hoje. Né? Sim. Tem muita coisa ainda que eu preciso aprender. Mas foi nesse momento em que virou a chave para eu fazer o que eu faço hoje. Né? E você ter arriscado, né, ter saído de um outro mercado para vir para esse mercado, a gente fez esse movimento, né? Eu fiz esse movimento também. E é um movimento... Dá um medo, né? Dá, cara. No comecinho dá um medo, né? Você fala... Porque no final do mês você não é igual no que você CLT, que no final do mês tá a grana lá na conta, entendeu? Exato. Você tem que fazer por você, você tem que correr atrás. E é diferente que você é a empresa. Exato. Né? Então você tem que estar em todas as reuniões, você tem que estar montando equipe. Né? É diferente quando você monta uma equipe com o budget da empresa e quando você monta uma equipe com o seu budget. Com certeza, com certeza. E aí, mas foi muito positivo porque eu aprendi demais, cara. E você também, pô, viveu isso na pele também. Vivi isso na pele. Falo que eu trouxe aqui para a Buckler a cultura pro mercado fitness, que a gente quer aculturar o mercado fitness de uma coisa mais corporativa, que aqui na nossa visão, né, principalmente na minha visão do Mário, é que o mercado fitness ele é um mercado muito grande para ser tão informal. E ele é informal de várias camadas, né, Gabi? Assim, quem está escutando a gente sabe do que eu estou falando, né? Ele é um mercado informal de processos, de pessoas, de qualificação, de tecnologia, mas eu acho que também é um mercado que se movimenta rápido. Sim. Então ele tem esse benefício, né? Então, grandes empresas do mercado, não só, obviamente, de equipamentos, mas quando você pega, acho que uma empresa, o maior disruptor do mercado hoje foi a Smart, né? Com o Edgar, com todo o time dele ali. Foi o maior disruptor que a gente teve nos últimos anos para esse mercado, mas eu acho que agora a disrupção ela é quase que constante. Em e obrigatório, né? E obrigatório, em formatos e modelos. Então você vê muito empresário que não era desse mercado vindo para esse mercado. Eu, você, os donos de academia que a gente atende, as pessoas com que a gente conversa, até consultores, né, que estão vindo de outros mercados com outro know-how e trazendo para o nosso mercado uma profissionalização maior, porque é um mercado, cara, trilionário. Exatamente. Né, se eu pegar globalmente. Né? E assim, eu acho que uma das coisas que mais me chamaram a atenção de vocês foi justamente essa profissionalização do mercado. Porque é o que eu tenho falado muito com os donos de academia. Né? Não há dúvidas de que o fitness está em passos largos, não há dúvidas de que está numa crescente absurda. Só que, para mim, ainda não está maduro o suficiente para conseguir aproveitar toda essa crista, sabe? Para conseguir aproveitar todo esse momento de alta no mercado, né? Perfeito. Então, vocês trouxeram para o mercado uma profissionalização que me chamou muita atenção, porque é o que a gente via em outros mercados e está trazendo para o fitness. Perfeito. E você vê que o case que mais chamou atenção no fitness hoje é justamente porque o cara, né, o Edgar, o Diogo e tudo mais, trouxeram uma profissionalização para a Smart Fit, que não se vê em muitas academias, né? Exatamente. Então, o que eu hoje falo muito para os donos de academia também é: ou vocês agem como empresa, seja academia pequena, média ou grande, ou lá na frente, cara, sinto muito, mas você vai ser engolido. Né? Porque é cíclico o mercado. E da mesma forma que tá nesse momento de desenvolvimento muito forte, ou você age como empresa, ou lá na frente todo mundo vai estar agindo como empresa, como acontece hoje no mercado financeiro. Exato. E no fitness, você vai ser engolido, você vai ser vai ser mais uma academia de bairro. Ô, né? Gabi, e eu tenho visto, assim, tenho conversado com algumas redes e pequenos empresários, né? Tem empresário que já nasce querendo ser vendido para a rede, né? O que eu não vou falar se é certo ou se é errado, né? Depende do business plan, né? Depende da formatação do negócio. Mas você acha que vai acontecer o que aconteceu com as fintechs? De existir quase que aquele hype, então, cara, tudo era pay e fintech para todo lado. Na época da pandemia, você via fintech surgindo do bueiro toda hora. E eu vivi muito isso, que eu atendia banco naquela época, atendia grandes bancos, e eu via as fintechs surgindo e falava, meu Deus, vai ter que ter uma consolidação. E na época a gente enxergava isso no viés de tecnologia. Você acha que vai ter esse tipo de consolidação? Vai sobrar só os grandes players e as fintechs, vamos dizer, essas novas redes vão ser consumidas pelas grandes e vai ser isso?
Tá, cara, na minha visão, vai ter uma consolidação. Eu não acredito que esse mercado vai estar nessa crescente ou para sempre. E ao mesmo tempo que vai existir essa consolidação, a gente sabe que mesmo na consolidação tiveram fintechs pequenas que conseguiram sobreviver mesmo não estando debaixo de um guarda-chuva de uma grande, né? Perfeito. Que é o que eu acho que vai acontecer com as academias. Por mais que exista essa consolidação, se você tem uma academia que ela é coesa, bem organizada, age como empresa, tem tudo organizado, você consegue sobreviver com diferenciais. Uhum. Não vai, para mim, lá na frente não vão existir academias que não consigam oferecer diferenciais, porque não faz sentido a pessoa estar num lugar, né? Perfeito. E ao mesmo tempo que hoje a população ainda que vai para academia, né, que está na academia, ainda é muito baixa. Então tem muita coisa para rolar, tem muita água para rolar, mas vai existir essa consolidação, mas eu não estou conseguindo enxergar ela, né, num horizonte que está sendo visível hoje para os olhos, tipo, 5 anos, daqui 4 anos, eu acho que vai durar mais tempo. Vai ter mais tempo para Vai esses ter mais caras se tempo. prepararem, porque a gente foi agora, né, para HFA, lá em Las Vegas, foi super bacana, tinha uma delegação de brasileiros gigante, né, cara? Muito dono de academia, empresários, executivos. E quando a gente vira para os americanos, né, lá na nossa stand a gente acabou recebendo o pessoal da Equinox, da iOS, da LA, que são clientes da Real Leader nos Estados Unidos, e eles perguntando pra gente como que tava o Brasil, né? E quando você fala os números, pô, a gente é mais de 230 milhões de brasileiros, é uma extensão continental, abre-se academia em volumes gigantes. Eles não tinham noção, assim. Então você vê que é um mercado que... E nós somos o segundo maior mercado, né? Sim. Hoje no fisiculturismo a nossa presença é gigantesca, né? Acho que puxada muito por um cara que eu acho que foi um dos caras muito importantes para o mercado, foi o Léo, essa parte de fisiculturismo, né? O Léo Stronda. Os próprios atletas também, né? De fisiculturismo, O Ramon, que tem impulsionado muito isso, né? O próprio Cariani, Sim. né? Os caras que trouxeram essa cultura. Então hoje você vê que o Brasil é um terreno hiper fértil, né? Para esse negócio acontecer. Só que você vê essa grande diferença do que você está falando. Lá nos Estados Unidos, todo mundo já é uma empresa. É o mindset do americano, né? Cara, você tem empresa, você tem processo, pessoa, tecnologia. Tem que fazer rodar em cima disso. Quanto você acha que os empresários brasileiros estão comprando essa ideia? Ou, cara, ainda tá longe disso? Ou tá acontecendo mais nos eixos Rio-São Paulo, Minas, talvez os eixos principais ali? Como é que você tá vendo essa profissionalização? Os caras estão buscando isso? Cara, quem não estava buscando, agora está buscando por uma questão. A água está batendo. Eu acho que, assim, de todos os donos de academia que eu converso hoje no mercado, a grande maioria deles já está buscando se profissionalizar. A grande maioria deles já está buscando ter uma assessoria que traga esse tipo de coisa. Ainda tem aqueles que são um pouco mais na deles, que não estão resistindo um pouco mais. Só que até por uma questão de forçados mesmo. Eles estão vendo que o mercado está desenvolvendo, eles estão vendo que está abrindo uma academia na frente da dele muito mais de desenvolvida. Então, eles estão tendo que abraçar a causa, queira ou não. Mas estão. Tá? Eu acho que, eu vendo assim um pouco mais de mercado, São Paulo, Rio de Janeiro, esse eixo assim mais forte, está sendo mais rápido, né? Porque o acesso à informação, às pessoas aqui é mais forte, né? Mas está acontecendo para mim no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Cara, e a gente vê que é interessante porque quando a gente vai falar sobre equipamentos, quando a gente entrou no mercado, que não faz muito tempo, né? Faz, sei lá, quase 2 anos, né? A gente faz é um bebezinho. 3, 4 anos. Né? A gente entrou muito próximo, né? Muito junto ali. E a gente vê que antes o equipamento era um nice to have, era assim, pô, era legal ter um equipamento legal na academia, mas, cara, o equipamento é assim, o pessoal não olha para isso. Hoje em dia mudou. Você é a prova disso. Quando você vai fazer um review, basicamente a análise que você faz, obviamente, é da estrutura da academia, mas também das máquinas que tem ali, do equipamento que tem ali. No B2C, você sente esse interesse maior do público? Falar, pô, cara, isso aqui é mais legal que tem ali. Cara, demais. Até, assim, só fazendo um adendo sobre o que a gente estava falando de desenvolvimento, uma coisa que ainda não estou vendo no fitness, mas vai acontecer, é a entrada de fundos, a entrada de grandes players, né, que aí você vê gente comprando gente, fundo comprando redes de academia. Isso ainda tá para acontecer.
E, cara, isso daí vai ser um grande boom. Né? Então, o mercado está começando a olhar para o fitness agora como essa potência que é o fitness, e isso vai acontecer. Indo para a parte dos aparelhos... E só vou pegar um gancho, ainda a gente está vendo bolhas sendo estouradas, né? A gente não Exato. sabe o quanto é verdade, né? Se tal ou não, mas você já vê o Neymar, que é um baita de um empresário, né? As pessoas têm opiniões sobre ele. Eu adoro o Neymar, né? Eu falo que eu sou Neymar Zete total. Mas você vê que está estourando a bolha do fitness em si também, né? Tá indo para outros mercados, então Exato. vai começar a vir, né? E quantos fundos você vê, né, no fitness? Quase nenhum, cara. Quase nenhum. Então, o potencial ainda está sendo estudado por esses caras. Imagina quando eles chegarem. Com certeza. Né? E aí, cara, falando de aparelhos, eu sempre tenho falado muito isso hoje, principalmente nas palestras, que antes as pessoas pegavam um galpão, enchia de um monte de aparelho lá e o que vier é lucro. Né? Virou uma academia. Hoje em dia, o que a gente estava falando da parte de profissionalização é não só na gestão, mas você precisa ter um aparelho de qualidade, você precisa ter um aparelho que ele é bem visto pela galera que gosta de academia. É óbvio que as pessoas que estão entrando, elas não têm, de repente, tanto conhecimento relacionado a aparelho, mas o meu próprio Instagram é o termômetro disso. Né? Quando eu posto vídeos de review, cara, praticamente todos os vídeos têm observações relacionadas a aparelho. Né? Então, você precisa ter um aparelho na sua academia que seja de qualidade, que converse com o público que você está lá dentro, né? Que você tem lá dentro. E, ao mesmo tempo, hoje, isso para mim não é mais uma opção. Né? Isso daí é obrigatório para o modelo que você quer fazer dentro da sua academia. Tanto obrigatório no sentido de econômico mesmo, né? De você ter uma empresa sólida, saudável e que você sabe que aquele equipamento vai durar bastante tempo e ter menos ruído com o seu público final, né? Mas também da percepção da galera. A mídia está crescendo muito relacionada ao fitness. Você vê o Cariani falando sobre aparelhos. Você vê o Léo falando sobre aparelhos. E a galera que está entrando hoje para esse mercado de academias, fitness, fisiculturismo e tudo mais, eles já entram com o mínimo de base do que é bom e o que é ruim, né? Então, cara, hoje em dia não é mais opção. Para mim é obrigatório você ter um aparelho de qualidade na academia, cara. E isso que você falou, né? O aparelho que tem hoje o equipamento, ele tem que atender, e acho que as empresas que a gente olha, né, compete e tudo mais, são a exigência sobre, né, as empresas tem mudado muito. Então, a maturidade de quem compra está melhorando muito, assim, e a gente tá sentindo isso num espaço muito curto de tempo. Então, existe uma preocupação com a manutenção, existe uma preocupação com a longevidade, a durabilidade, que quando a gente entrou, era quase que um commodity. Assim, não, eu tenho um soldador dentro da minha academia. Cara, o pessoal atrasou a entrega aqui em 6 meses. Mas uma hora eu vou entregar. Existia uma aceitação do errado, vamos dizer assim, do trabalho mal feito, que era surreal. E agora a gente vê a entrada, inclusive, de investidores de outros mercados que não toleram isso. E quando a gente entrou no mercado, a gente achou um absurdo, cara. Assim, a gente falou, peraí, cara, como assim que... Imagina, cara, eu peço um carro e demora 6 meses a mais para me entregar o carro, vou ficar a pé durante mais 6... E a gente viu, infelizmente, histórias, né, de pessoas que acabaram perdendo todo o dinheiro que elas tinham colocado, que eram... Ali tem gente logo no começo, né, cara, que tem o dinheiro para pagar o aluguel, um pouco das máquinas, se atrasa 5, 6 meses um equipamento, ela fecha. Acabou com o negócio dela. Acaba com o negócio, cara. Então, e a gente tem feito uma campanha liderada aqui pelo nosso prodígio do marketing, lá. o Gabi. Gigante do marketing. Tinha que chamar Gabriel, né? De conscientização, cara, porque eu tava falando com o Fábio, com o Saba, que inclusive grande parceiro nosso, abraço, Sabá, que a gente tem essa responsabilidade de educar também, porque é muito fácil a gente falar, pô, mas não faz isso, mas não faz aquilo, pô, mas quem está informando? Quem está ajudando o cara a entender como ele faz melhor? Quem está ajudando a conscientizar como fazer essa compra, como olhar no Reclame Aqui, como olhar no Procon, como olhar em comentários, pô, o Instagram tal não está aberto, pô, os caras barraram o comentário. Então,
A empresa tem ISO, está dentro de alguma associação correta, séria. Então, esse tipo de conscientização acho que também é uma missão nossa de mercado, né? Minha, tua, de todo mundo, não só com equipamentos, mas a conscientização de como atuar de maneira correta. E nós que viemos de mercado financeiro, para nós é muito comum a gente falar, cara, de break-even, de ROI, de CAC. Às vezes eu me sinto um alienígena, às vezes falando, porque parece que, pô, você está falando coisas super rebuscadas e Faria Limer a gente é assim, Exato. né? A gente Cheio das palavras diferentes, cheio de palavras diferentes. Mas, cara, assim, até complementando um pouco disso, eu tava conversando com um cara que ele faz toda a parte de gestão e tal, das academias, organização e tal, que é o Júnior Brandão. E, cara, ele me falou um negócio que eu já tinha noção de que estava acontecendo esse número muito alto, mas eu não tinha noção que fosse tão alto. Ele falou que das academias que ele atendeu ao longo do tempo, mais de 80% delas não tinham um DRE. Não tinham um balanço. Caramba. Não tinham, cara. Aí você imagina um mercado gigantesco desse, com 80% das academias, mais ou menos ali na média, não tem uma organização financeira que não seja o Excel do cara ou o caderno. Ele falou que tinha academias que faziam no caderno. Cara, que loucura. É bizarro, né? E aí, dentro disso, entra o que você estava falando. Assim, as academias hoje, né, e os empresários hoje relacionados ao fitness não aceitam mais você ter um tempo de entrega alto. Né? Em qualquer mercado desenvolvido hoje, se você compra um produto, é inaceitável ele chegar depois de 6 meses. É lógico. Qualquer mercado. Qualquer mercado. Né? Então, hoje, é o que você falou, assim, a gente trazer desses outros mercados e outros profissionais que estão em outros mercados pro fitness hoje, o que é aceitável, o que não é aceitável. Perfeito. E o que eles antes imaginavam que era uma coisa normal, mas, cara, não é normal em mercado nenhum. Não é normal. É o que eu falo, assim, não é que a gente está inventando a roda. A gente está pegando as boas práticas normais de empresas de mercados grandes, né? Eu vim do mercado de tecnologia, então hoje a gente tem um produto que chama tracking, né? Então, a partir do momento que o cara compra, a gente tem uma tecnologia por trás que ela vai informando quase que uma experiência iFood. Então ela vai informando, bem-vindo, agora o seu produto está sendo produzido e tal. Porque você diminui a ansiedade, diminui o ponto de contato, faz uma deflexão de atendimento, você gasta menos na ponta e eu tenho uma experiência melhor para o cliente. É fácil fazer isso? Não. É igual o Cristiano Ronaldo fala, né? Te dou o mapa. Tá aqui, eu quero ver se você vai fazer. Mas é necessário, sabe? Porque quando você entrega esse tipo de experiência, o curioso é que o cliente do outro lado ele não está acostumado. Então, quando a Carlinha, a nossa líder de experiência, e o time dela ligam para o cliente falando, tô te ligando aqui para saber como que estão seus equipamentos, para fazer uma manutenção proativa, para a gente saber se a gente precisa fazer... A maioria entra em choque, assim, fala, peraí, como assim? Você está me ligando antes de eu te ligar para saber se... Então, assim, é um mercado que não está acostumado a ser bem atendido, Gá. Não. E é até interessante porque fizeram um estudo com o próprio iFood e sabe qual foi a fase de mais felicidade quando a pessoa faz um pedido? Quando aparece saiu para entrega. Bizarro, né? É, lógico. Porque, tipo assim, você fez o pedido, tá? Até ali tudo bem, você está escolhendo o que você quer. Só que o nível de felicidade, os caras comprovaram isso, é maior quando o pedido saiu para entrega, porque é aquela expectativa do que o seu desejo vai ser realizado. E quando chega, que você, chegou em casa, você foi comer, tá tudo certo, é normal. Só que o pico de felicidade acontece quando ele tá vindo. É do tipo, deu tudo certo. Deu tudo certo. Meu processo tá certo, Exato. Tá vindo para cá, tá tudo bem. Exato. E aí o que vocês estão fazendo é genial, porque você, além de oferecer também essa experiência maravilhosa pro cliente, você mostra para ele tudo o que tá acontecendo. É o que eu sempre falo, óbvio, precisa ser dito. Perfeito. É melhor você mostrar para o seu cliente que tá chegando ou que está em tal lugar, do que ele ter que entrar em contato com você e perguntar onde está o pedido dele. Né? Acho que a informação, esse nível de informação, ele é muito bom. E o que eu converso também muito com os donos de academia é o maior calcanhar de Aquiles para as empresas de aparelhos que ofereciam para esses donos de academia é o pós-venda. Isso é o que o pessoal mais fala comigo, mais reclama, né, comigo. Pós-venda e manutenção. E manutenção. Então, vocês trazendo, né, o que vocês estão trazendo hoje de pós-venda, de ligar, ser ativamente ligar para os caras, cara, é genial. É porque a gente entrou para suprir essa dor, sabe? A dor do atendimento.
Porque vender máquina, cara, a gente enxerga que é o meio de chegar até o cliente. Que é o conceito que você tem em empresa de tecnologia. A tecnologia não é o fim. A tecnologia é o meio. As máquinas são o meio de eu chegar até esse cliente. A gente olha a LTV, a gente olha o lifetime value desse cara dentro do meu ecossistema. Eu não fico olhando só a parte de fora, eu tenho que olhar o meu cliente primeiro. É aquele cara que já confiou em mim, aquele cara que tem constância comigo. É melhor eu ficar pescando fora ou fidelizar esse cara que está aqui dentro? Evitar um churn, evitar que esse cara saia. Eu quero ser o último fornecedor desse cara. E para eu ser o último fornecedor, eu preciso trazer excelência. Então, é algo que parece meio óbvio, né? Quando a gente fala. Quando você bota para fora, você fala, cara, é meio óbvio. Parece, né? Parece meio óbvio. Mas é muito difícil de ser feito, né? Porque gera-se um compromisso maior, gera-se custo, né? Gera-se investimento. E você acaba tendo margens menores para você oferecer isso. Mas quando você olha o lifetime value, quando você está olhando o cliente como cliente, não como uma peça decorativa que só assina pedido, e você demonstra esse respeito, cara, se converte muito. Por isso que eu acho que a Buckler, em 1 ano e pouco, a gente fez o que poucas empresas, eu acho que em qualquer mercado fez, assim, tanto de atingimento de conhecimento de marca quanto de revenue mesmo, né? Então, a gente olha muito para isso. E aí eu tenho uma curiosidade aqui para te trazer também, porque a gente vê que você faz muito, né? A tua frequência aumentou muito, né? Dos reviews e tudo mais. Demais. Hoje, como é que é a tua competição hoje no mercado? Hoje você tem competidores, tem gente já te copiando, porque tudo que é bom acaba sendo copiado. Como é que tá isso para você? Cara, é até legal porque o estilo de vídeo, né? A gente tá até conversando lá no começo sobre o estilo de vídeo que eu fiz, né? Não existia no mercado. E isso, cara, eu atesto que não existia porque quando o meu viralizou, eu fui pesquisar. E assim como eu atestei que não tinha outro canal de review de academia no mundo, esse modelo de review para academia não existia. Então, hoje, você já vê com mais frequência. Tinha nem fora, assim? Não, cara, tinha fora, mas era mais YouTube, ou aquele vídeo longo de 30 minutos e tal. Mas nesse modelo, 1 minuto e meio, mostrar a academia inteira, estrutura, mostrar as coisas por cima, aparelho e tudo mais, não tinha. Legal. Então, além de criar um canal, um novo canal por onde as academias podem publicar, né, a academia, divulgar a academia, eu criei também esse formato de vídeo, assim, foi sem querer. Não posso falar que no começo foi por querer, porque é mentira. Mas esse formato de vídeo hoje, você está vendo que está acontecendo quase em todas as academias. O primeiro foi sem querer, assim, você falou, cara, eu vou... O primeiro foi, juntei um monte de vídeo que eu fiz ali na Reebok, cara, postei e aí viralizou. Você locutou e... Eu coloquei a locução por cima e viralizou. Caramba. Não foi pensado em, tipo, cara, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu achei que você tivesse pego uma referência. Não, zero, cara. Zero. Caraca, zero. Sabe quando você vai pra academia que você começa e fala, pô, gostei disso daqui, aí grava. Ah, gostei disso daqui, grava. E só que deu muito certo, por quê? E dá certo até hoje, porque é a perspectiva do cliente. Né? Enquanto eu treinava, eu gravava. Então, a visão do cliente durante o vídeo, ela era do começo ao fim. Perfeito. Entendeu? Então, hoje, continua dando certo por isso. Quando eu vou fazer uma gravação, e o que as academias também hoje estão replicando com influenciadores, com pessoas de casa, é o formato do próprio cliente ver o que ele vai viver na academia de experiência durante a ida dele para lá. Então, é por isso que dá muito certo e por isso que está reverberando muito. E, cara, eu fico muito feliz. Sim. Porque imagina, para mim é uma realização saber que eu cheguei para esse mercado, cada vez mais entregando valor para esse mercado de formatos diferentes que dão certo. E hoje, sobre concorrente, cara, tem um ou outro que começou a fazer esse formato de review. Eu acompanho todos eles, mas não vejo como concorrente. Assim como, na minha opinião, os donos de academia não podem se olhar como concorrente. Sim. Então, como que eu vejo isso? Inclusive, teve uma ótima influenciadora maravilhosa que começou a fazer vídeos muito parecidos com o meu. Eu chamei ela e falei, cara, vamos se ajudar. Indiquei algumas academias, algumas que gostavam do meu trabalho, indiquei ela também. Por quê? Olha o tamanho do mercado. Sabe? Tipo, não tem um concorrente. Ela não é a minha concorrente, eu não sou concorrente dela. E você não se escala, né, Gabi? Exato. E, cara, assim, eu ouvi uma vez isso e acho totalmente verdade. O formato que eu faço, com a minha voz, com o meu modelo, com o meu estilo, ninguém vai fazer. Total. Ninguém vai fazer. Total. O cara pode tentar, não vai conseguir. É autoral, né? Exatamente. Da mesma forma que essa outra influenciadora, se eu resolvesse fazer igual o formato dela, eu não ia conseguir.
Com certeza. Entendeu? Então eu não vejo como concorrente. Mas, cara, tem bastante gente hoje fazendo reviews, né? De Sim. academia e dá super certo, cara. Super certo. Então, até nas minhas palestras eu falo pros caras, eu falo, ó, me contrata. Mas se você não quiser, ou, pô, não tá no budget ainda, faz um vídeo igual ao meu e fixa no seu perfil. Cara, é maravilhoso. Entrega demais, demais. Não, mas ó, vou falar aqui um depoimento aqui, gente. Tem que contratar esse menino, porque nós fizemos uma ação, todas as ações que a gente fez com ele, assim, deram um resultado surreal, de números, assim, surreal. Não só de visualização, mas de novos seguidores, pessoas elogiando o review. Então, assim, eu acho que é muito autoral o que você faz. Obrigado. E trazer você aqui, né, para esse papo foi muito por isso também, porque a gente tem quase mesmo tempo, viemos do mesmo mercado, temos quase o mesmo tempo de mercado. E você também teve um crescimento exponencial gigantesco. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Como que foi isso, cara? Como que é a tua vida pessoal? Porque nós somos uma empresa. Você é a sua empresa. Você não tem como escalar o Gabi. Como é que é isso pra você, cara? Cara, foi muito bom, porque aí foi onde eu consegui fazer essa transição de uma forma mais, entre aspas, fácil. Mas hoje é diferente, porque eu não vivia isso de às vezes ir numa feira e as pessoas me reconhecerem, pedir para tirar foto. Então a minha noiva fala muito isso. Ela fala, cara, você não tem noção do seu tamanho no mercado. E não questão de ego, não questão de que, nossa, eu sou gigante, eu sou influenciador de 1 milhão, não. Mas você não tem noção do seu tamanho com o tempo que você está nesse mercado e a representatividade que você está trazendo para esse mercado, mesmo sendo um cara que meio que entrou agora há 3, 4 anos. Né? Então, o fato de você conseguir sentar na mesa com grandes players como você, com grandes players como o próprio Corona, donos de outras grandes redes. Então, ela falou, cara, você não tem noção do seu tamanho, de pessoas como essa te reconhecerem pelo trabalho que você está fazendo. Perfeito. Mas eu prefiro, sabia? Porque, tipo assim, eu tenho no meu coração de que eu nunca vou ser um cara egocêntrico, nunca vou ser um cara soberbo, e eu posso estar com 200 milhões de pessoas me seguindo. Eu não vou ser, cara. Eu acho que é o tipo de pessoa que faz os negócios acontecerem, né? Com certeza. E o fato de eu, entre aspas, não saber, não ter noção, né, do meu tamanho no mercado, pra mim isso é ótimo, porque continuo sendo a pessoa que eu sempre fui. Né? Pé no chão pra caramba, eu sei, né, das coisas como estão acontecendo, na velocidade que as coisas estão acontecendo. E ao mesmo tempo eu consigo entregar valor pra todo mundo da forma que eu sou, Mas sem ter que mudar nada. Cara, assusta... Já te assusta alguma vez, assim, um caso Já. que... Assim, me assusta no sentido de... Foi muito positivo. O que aconteceu? Eu participei... A primeira feira que eu participei da IRSA foi para visitar mesmo, para ir lá ver como acontecia e tal. Eu não sabia, não tinha ido ainda. E eu virei para minha noiva e falei assim, ó, a próxima vez que eu vier para essa feira, vai ser palestrando e as pessoas vão me reconhecer, eu não vou conseguir andar aqui. Caraca. Joguei pro mundo. Palavra tem poder, meu amigo. Palavra tem poder, eu joguei pro mundo. E aí, cara, na segunda vez que eu fui para isso aqui do Brasil, cara, pô, não é, pelo amor de Deus, não é querendo me achar. Não. Mas, cara, eu não conseguia andar do tanto de donos de academia e pessoas que me reconheceram na feira. Que demais. Doideira, cara. Assim, a palavra fez muito efeito, coisa de Deus mesmo. E foi aí, nesse dia eu fiquei meio... Eu falei, caraca, agora sim eu consigo ter um pouco de noção do que estava acontecendo. Porque enquanto você tá no Instagram, Sim. as pessoas te mandam mensagem, você troca ideia e tudo mais, mas no ao vivo é diferente, cara. É diferente. E aí, de andar na feira, de um me chamar, e às vezes eu tô conversando com um e o outro me chamar, e vem o terceiro chamar atrás e ou tira foto ou troca ideia. Você no nosso stand tava ridículo, exato. Né? Tava um negócio assim. E aí foi onde veio um negócio tipo assim, caramba, é interessante o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo eu ficava assim, não, pé no chão, cara, pé no chão, tal, as coisas estão acontecendo, tal. Então, esse foi o dia que mais me chamou a atenção, assim, de ver me assustou, sabe? Sim. Entre aspas, assim, me assustou. E a tua vida pessoal, como é que fica, cara? Porque você viaja demais, né? Como é que fica a tua vida pessoal com isso, assim, cara? Cara, hoje eu tenho uma vida pessoal muito boa, no sentido de eu consigo estar mais tempo com a minha família do que quando era no mercado financeiro, porque eu tenho mais liberdade. Então hoje, por mais que a agenda esteja muito lotada, tenha essa correria de viajar, entre aspas, eu escolho o dia que eu vou estar em casa, ou o tempo que eu vou estar em casa. Eu fico em São Paulo. Eu moro no ABC, em São Caetano. E então eu consigo ficar mais tempo com eles, dar mais atenção a eles. E, cara, uma coisa que acontecia no mercado financeiro antes, eu não tô falando mal, tá? Amo o mercado financeiro. Também. Mas
eu me distanciei um pouco da minha família. É. Porque você sabe que, cara, é entrar às 8 e sair Sim. às 10, 9, enquanto não entrega, não Exato. sai. E isso me distanciou um pouco da minha família e da infância do meu irmão mais novo. E hoje eu vejo que é diferente. Hoje eu consigo levar ele no treino, consigo estar mais perto da minha família. Se no meio do dia minha mãe quiser ir no mercado, eu levo ela no mercado. Entendeu? Então, minha vida pessoal nisso, né, com relação a isso, é muito boa. É legal também quando você vê o reconhecimento de pessoas da família e amigos, fala, pô, agora virou blogueiro, virou... E eu pedi, às vezes, alguma dica, porque ele também quer fazer a mesma coisa. Sim. E eu tenho algumas regras que eu sigo, pra mim, justamente por conta da vida pessoal. Repara que, geralmente, essas viagens que eu faço são durante a semana. Então, lógico que tem exceções, né? Sim. Mas, geralmente, eu tiro viagens de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo é da minha família. E da minha noiva. Importantíssimo. Entendeu? Então, hoje eu consigo fazer isso e, cara, pra mim dá super certo. Eu posso ter certeza que eu vou fazer a viagem na segunda, cara, eu vou voltar até sexta, sábado e domingo eu tô com a minha família. Noiva, né? Exato. Exato, cara. E assim, ao mesmo tempo que eu consegui conquistar isso, sabe? Sim. Por que eu vou abrir mão, entendeu? Eu poderia muito bem viajar sexta, sábado e domingo e fazer um monte, porque tem demanda pra isso. Cara, e a visão dela deve ser interessante também, né? De ver você, assim, um cara que falou, pô, aqui eu vou... Próximo ano eu tô palestrando aqui, eu vou ser parado. Uhum. E a visão dela, dessa tua conquista, deve ser... Assim, ver o Gabriel em terceira pessoa deve ser interessante também pra ela, né? Assim, Ela, cara, ela é uma grande apoiadora minha. Não só ela, pô, minha mãe também, meu pai também. Eles vibram a cada conquista que a gente tem. Viram que deu certo, então pra eles é legal ter a admiração deles verem que as coisas aconteceram. Por mais aqueles 3 meses que eu coloquei na conta, que eu pedi truco, as coisas aconteceram, né? E é legal ver a admiração deles, né? E ela fala, cara, assim, tudo que você se atenta a fazer, você faz muito bem feito. Jogava vôlei, você era ali um dos melhores atletas. Você foi pro mercado financeiro, você se destacava. Veio pro fitness e olha o seu tamanho hoje no fitness, né? E aí, cara, eu acho que é amor pelas coisas que eu faço, pelas pessoas. Consistência. E principalmente eu acho que, cara, é saber lidar com as pessoas. Né? De você saber conversar, de você ser uma pessoa íntegra, ética, ter caráter, não vai passar ninguém para trás. E pra mim eu sempre falei, né, desde outros mercados, o que o mundo entrega de volta. Então se eu for um cara que vou passar alguém para trás aqui, lá atrás eu vou tomar a mesma... No momento pode parecer uma coisa super... Exatamente. Mas lá na frente as coisas vão vir. Então, acho que é a forma de você lidar com as pessoas, de você conversar. E aí, eu sempre pergunto pra ela, pô, mas por que será que tá acontecendo tudo isso? Ela fala, cara, eu tenho raiva. Ela falava assim, eu tenho raiva de você, porque se eu colocar você na mesa com um brother meu, você vai ganhar meu brother, e aí a gente vai, daqui a pouco, você tá conversando com ele, eu tô fora da conversa. Eu sofro desse problema. Exato. Também, eu sofro disso também. Exato. Então, esse nosso jeito acaba fazendo também as coisas darem certo, né? E empresa como essas daqui de vocês não existiria sem as melhores pessoas e o melhor relacionamento, né? A gente sabe muito bem. Com certeza. E quando a gente olha os seus conteúdos, assim, aí eu vou te fazer uma pergunta, não precisa citar, óbvio, nome da rede ou de academia nem nada. Mas já teve alguma que você entrou e falou, cara, o que eu vou falar desse lugar aqui? Porque... Já. Cara, não foi uma não. Tiveram algumas. É assim, quando a gente vai fazer o vídeo e quando tá em fase de negociação, que tá conversando com o Marcos, tal, meu assessor, a gente sempre faz uma curadoria. Porque eu tenho... Cara, eu tenho a obrigação moral de, no meu perfil, mostrar as melhores academias. Né, e os melhores formatos e tudo mais. Então, a gente já faz meio que essa curadoria, tem uma ou outra que a gente dá uma dica, tal, pô, acho que agora não é o melhor momento para vocês, mas se vocês quiserem eu te ajudo e tal. Mas tiveram algumas que a gente viu uma coisa, quando a gente chegou lá era outra totalmente diferente. E aí? Cara, acontece 2 coisas. Ou eu viro pro dono da academia e falo assim, cara, tem isso daqui que você precisa melhorar. E até uma coisa minha, tá? Você pode reparar nos meus vídeos, eu não falo mal de nenhuma academia. E não vou fazer isso. Não é o intuito do meu perfil. E aí eu chego pro próprio dono e falo, ó, você precisa melhorar isso daqui. E o outro formato é, cara, puxar um diferencial que tá acontecendo ali. E até é legal porque o Marcos, né, que é o cara que hoje faz a parte da assessoria pra mim, ele fala assim, irmão,
como que você conseguiu tirar um conteúdo daí? Não, tem algumas que eu vejo e falo, meu Deus, Exato, mágico, cara. E assim, essa eu acho que é uma coisa, um perfil bom meu, positivo meu, que eu consigo extrair o diferencial e puxar a galera até o final do vídeo. Que esse é o grande intuito do conteúdo e, lógico, trazer resultado. Sim. E todas as academias têm um diferencial. Só tem que encontrar e saber comunicar isso de uma forma bonita. Entendeu? Então, aconteceu recentemente, assim, eu entrei numa academia e, assim, é óbvio que os conteúdos de academias que são muito bonitas, luxo e tudo mais, é mais fácil de viralizar. Com certeza. E eu fui numa academia que o modelo dela era maravilhoso. Maravilhoso, assim. Tanto que depois que eu postei, todo mundo falou muito bem desse modelo dela. Só que ela não era visualmente bonita. E isso pra mim é um desafio. Porque em vídeo, Instagram e tudo mais, o pessoal Você tá opta... vendendo imagem. Exatamente. Né? O pessoal opta por ver os lugares mais bonitos e tal. E eu falei, tá, o que eu faço aqui, cara? Ferrou, porque não é bonito. E aí virei pro meu irmão, que é quem faz as gravações junto comigo. E aí eu falei, tá, vamos tentar puxar alguma coisa legal daqui. Não que não tinha, tá? Mas como a gente ia envelopar isso dentro de um conteúdo. Sim. E aí a gente começou a falar do modelo da academia. O que eles faziam com os clientes, e o que eles entregavam de experiência pro cliente, a ponto da galera gostar muito do modelo deles. E aí bombou o vídeo. Bombou mais do que eu imaginava, mais do que muito vídeo de academia muito bonita. Caraca. E as coisas andaram muito bem, porque foi extrair o melhor que eles tinham lá, mesmo que não fosse muito bonito, e soltar o conteúdo. Mas deve ser desafiador, né? Cara, esse é um dos maiores desafios. Até porque, tipo assim, no meu perfil, o tempo todo você vê review de academia. Toda semana tem 3, 4, 5, 6 reviews de academia. Como é que eu faço pra que não seja maçante? Ou que não seja o mesmo conteúdo o tempo todo? Entendeu? Isso é um desafio que eu acho que o criador de conteúdo, ele tem... Esse é o grande desafio do criador de conteúdo, né? É diversificar o conteúdo, não deixar o conteúdo paisagem, ou seja, aquele conteúdo que você fala, pô, já vi, é tudo igual. E ao mesmo tempo conseguir extrair o melhor daquele conteúdo, porque a gente... E eu também tenho o meu passado no marketing. Quando você, às vezes, olha um produto, você fala, cara, como que eu vou criar para esse negócio? E o desafio também, e tem um ex-chefe meu, para mim é uma das mentes mais brilhantes do Brasil, que é o Eco Moliterno, já foi meu primeiro chefe na Underman. Depois eu encontrei com ele na minha última passagem pela Accenture. Hoje ele é CEO do grupo de agências da Accenture, né? Da Accenture Song. Ele é uma das cabeças mais geniais. E ele falava da limitação criativa pra gente. Porque é fácil você criar com muito dinheiro, é fácil você criar com muita estrutura. Agora, quando você tem pouca verba, pouca estrutura e um desafio ambiente externo, você precisa ser muito mais talentoso. Então, eu acho que nisso também é um diferencial que você acaba tendo mediante a quem também está começando ou tentando fazer. Porque já tem um traquejo maior. Você fala, pô, cara, o que eu vou pegar daqui? O que é legal de pegar? O que é legal eu não falar daqui? Porque o não falar também é importante. Também é importante. Também é importante. E, cara, e como fazer... É um conjunto, né? Hoje eu fiz muitos testes já no meu perfil para entender o que dá certo e o que não dá certo. Mas tem várias técnicas, né, que eu utilizo dentro do vídeo que é para várias coisas diferentes. Por exemplo, como é que eu vou carregar a pessoa até o final do vídeo interessada, para não fazer ela sair. Tem aquela máxima dos 3 primeiros segundos lá, que também é super importante, de retenção. Como é que eu vou informar tudo o que aquela pessoa, o que aquele empresário quer falar dentro do vídeo em 1 minuto e meio. E quando eu termino uma gravação, só para você ter uma ideia, quando eu termino uma gravação de uma academia normal, média, dá 30 minutos de captação. Isso que eu ia te perguntar. 30 minutos. 30 minutos para 1 minuto e meio. Para 1 minuto e meio. Como é que eu faço isso? Isso também é um baita desafio. Nossa. Um baita desafio. Para mim é um dos maiores também hoje. E aí eu preciso comunicar aquilo que o cara gostaria. Óbvio que dentro da minha percepção, e tem coisas que às vezes eles me pedem que eu não faço. Num vídeo de 1 minuto e meio, tentando segurar a galera e gerar resultado de viralização, gerar resultado de captação. Então é tudo isso que eu preciso prestar atenção para entregar um produto de 1 minuto e meio, cara. E os ganchos, né? E os ganchos, exato. O clickbait que eu vou usar para o tempo todo. E às vezes, assim, é ter a percepção de que até os primeiros 30 segundos de vídeo, ok, consegui segurar a pessoa. Qual que é o gancho que eu vou utilizar agora para os próximos 30 segundos? Nossa Senhora.
E aí, qual que é o próximo que eu vou... E geralmente os vídeos agora estão tendo 1,5 a 2 minutos. Como que eu seguro uma pessoa que está acostumada a fazer assim o tempo todo, 2 minutos dentro de um vídeo? Você precisa ser muito interessante, né? Exato. Então, é entregar valor, ser interessante, a palavra certa e, cara, tentar segurar E o pessoal até o técnica final. também, né, E galera? técnica. Tem muita técnica por trás. Que você deve- Exatamente. E aí é até interessante porque é saber também o que o meu público quer ouvir. Uhum. E o que eles querem que eu entregue pra eles. Cara, isso é legal. O que o teu público quer ouvir hoje? Exato. Cara, assim, eles querem um conteúdo que seja autoral meu, sincero e ao mesmo tempo que não seja... Cara, que não tenha a percepção de que é pago. Sim, sim, sim. Hoje em dia esse tipo de conteúdo tá dando certo, que é o Sim. que eu faço muito no meu perfil. Eu não quero que as pessoas vejam o meu vídeo e olhem e falem, é uma propaganda. vou Ah, é passar. pago, é. Entendeu? Então é justamente isso que eu tento entregar dentro dos conteúdos. Então, o que acontece? Às vezes eu dei exemplo muitas vezes desse daí. O cara virou pra mim e falou assim, cara, foi logo no comecinho. Ele, Gá, faz um favor pra mim. Quando você for gravar lá, grava essa fachada aqui, ó. Que puta, gastei mó grana nela. E aí, bota no seu conteúdo aí, fala sobre a fachada. Aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, você, pessoa, público final, você vai assistir um vídeo que eu tô falando da fachada do cara? Não vai, não A vai. fachada é bonita pra ele. É, exato. Pode Ele- até ser bonita, mas pô, E ele a dá mesma valor. coisa acontece com o aparelho. Tipo assim, às vezes o cara fala pra mim, Gá, filma esse aparelho aqui, que esse aparelho, cara, gastei mó grana nele, a galera não tá usando. Ah, E eu falei, tá, se a galera não tá usando é por algum motivo. exato. Às vezes você comprou o aparelho pra você, não pro público que você tá, né, Perfeito, vendendo a academia. perfeito. E eu fazer o conteúdo sobre aquele produto talvez não seja interessante para você. Exato. Então, assim, o tempo todo eu tento colocar dentro do vídeo o que as pessoas querem ouvir. Então, o que elas querem ouvir? Qual que é a estrutura? As pessoas que treinam lá dentro. Óbvio que eu não vou mostrar as pessoas que treinam lá, mas qual que é o público que ele quer atingir? Né? De repente é uma academia mais wellness, é uma academia mais bodybuilding. Né? Quais os aparelhos que eles têm dentro da academia? Isso eles pedem bastante. Preço, onde fica, se tem aula coletiva, se a luz é legal, isso chama a atenção também do pessoal. Então, tem alguns fatores que aí eu fui pegando, né, ao longo do tempo que o pessoal gosta de ouvir. Né? Então, eu tento trazer isso de forma mais orgânica possível, né, e mais sincera possível. Não falo. Sim. E tipo assim, se eu vejo uma coisa que é negativa, Você só não fala. eu só não falo. Exatamente. Mas o que eu faço que eu acho legal? Eu mando pro dono da academia. Ó, gravei sua academia, eu acho que os pontos de contato que você poderia melhorar é esse. E Você aí quase dá uma consultoria pós-service. vira uma Virou consultoria. né? Exato. E aí eu mando pra ele, aí o cara, se ele quiser fazer bem, se ele não quiser fazer, o próprio público dele vai ver. Mas por que até um dos motivos que eu não falo mal da academia? E digamos que eu não gosto de academia, por exemplo, eu gosto de academia escura. Não gosto de academia muito clara. Pra mim é o perfil, é de Sim, pessoa pra sim. pessoa. Eu posso muito bem no meu vídeo falar assim, pô, essa academia aqui é maravilhosa porque ela é escura. Só que N pessoas já me mandaram que gosta de academia clara. Por que eu vou colocar isso como uma coisa negativa? Isso é legal, entendeu? cara, a gente explorar um pouco. Como que você lida com essa diferença de... Porque, por exemplo, se a gente pegar, né, o nome Michelin, né, de restaurantes, né, aquela inspiração, ali existe um fator gosto da pessoa, mas existe um fator ali, pontos de critério. Sim. Quando você vai visitar uma academia, você chega a ter alguns pontos de critério para você falar, porra, cara, essa aqui, de repente, um ranking que você fala, pô, essa aqui é 10, essa aqui é 9, essa aqui, pô, é 6, para você conseguir tangibilizar para o público falando, não, cara, essa aqui é top. Aham. Ou essa aqui o serviço é top. Pode não ser tão visualmente, mas assim, como que você usa esse critério como um sommelier ali, como um avaliador? Como que Legal. você faz? A primeira coisa é que, assim, o público. Qual que é o público que essa pessoa consegue atingir, quer atingir, e como que ele está fazendo para atingir esse público, né? O que ele está entregando para essa galera. E até é interessante isso porque, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Pô, Gabriel, mas qual que é a melhor academia que você já visitou? Qual que é a mais top que você já visitou? Relativo, Eu falo, cara, né? depende. Depende. Você está falando de bodybuilding? Você está falando de uma academia mais alto padrão? Então, um dos vídeos, acho que o último vídeo meu que viralizou mais, agora que tá batendo 4 milhões, é de uma academia alto padrão que tem nova aqui em São Paulo, a Six. Exato. E aí, muita gente
bodybuilding e que gosta disso, falou assim, mas não é uma academia para quem não gosta de treinar, é uma academia para quem gosta de status. E aí, pô, eu sempre vou replicando, eu falo, não, cara, é o modelo de academia deles, É o modelo, pro exato. público que eles querem atingir. Exato. O público que vai para essa academia, eles querem sim a toalhinha, eles querem a comida que eles podem comer ali durante o treino. Aparelhos para eles não precisa ser aquele aparelho, aquele gigante como uma Ironberg da vida, lotado de aparelho. O objetivo deles não é ficar grande, entendeu? O network para eles é importante. Isso que eu ia te perguntar, cara. Assim, existem modelos assim, e você elucidar isso pro mercado é muito importante, porque o cara acha que, assim, para ele é o modelo ideal. Só que é por falta, às vezes, de conhecimento de business mesmo. Você fala, cara, o modelo de qualquer negócio é pro público. Né? Então você fala, pô, cara, eu acho que eu não gostei dessa propaganda aqui do McDonald's. Cara, não é pra você, cara. Exato. Você não vai gostar. Então, às Exatamente. vezes, não é feito para aquele público. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a própria Six, você vê uma Unique em Brasília. Em Brasília, você vê as Bodytechs, né? Aqui na Faria Lima, enfim. Você vê que é um modelo que privilegia muito o network. Sim. O quanto isso você vê que, cara, virou o público que quer o network. O cara não tá indo lá treinar nem pra saúde, nem pra ficar grande, nem pra network. Cara, cresceu demais. Demais. Demais, demais, demais. E pra mim, o mercado ainda não tá entregando a quantidade de demanda que tá existindo desse mercado, né? De alto luxo. E hoje, São Paulo é um grande exemplo. Você pega academias hoje de alto padrão que estão montando, estão começando a lotar. Se não tem um limite, a academia lota, né? Exato. Então tá crescendo demais esse mercado. Para mim o mercado de luxo também vem muito forte por conta do público que não estava sendo muito bem atendido e por conta dos diferenciais que hoje para mim as academias que mais vão se desenvolver ao longo do tempo são as que trazem mais diferenciais. E essas de alto luxo trazem os diferenciais cada vez melhores para esse público. Então, cara, tá crescendo demais, tem muita gente procurando. Tem ainda um pouco daquele pessoal que... tem muita gente que fala, né? Os grandes ricos têm academia dentro de casa. Até tem. Mas eu vejo hoje que as pessoas... De sair também, né? Exato. E tipo assim, as pessoas hoje querem sair de casa. Querem fazer esse network. Quer, sabe, ter um serviço diferente numa academia que ele sabe que as pessoas não vão encher o saco dele, sabe? Se for uma pessoa mais famosa, uma pessoa pública. Sim. Então, tá acontecendo cada vez mais essa demanda muito forte pelo mercado de luxo e essas academias um pouco mais exclusivas. E aí, dentro do que a gente estava falando até de critérios, né, que eu uso para avaliar uma academia, tem algumas coisas que são imprescindíveis. Então, limpeza, educação dos profissionais, o que eles fazem para encantar o cliente. Você entra, você já começa a olhar. Já. E assim... Hoje é mais difícil. Tipo Michelin mesmo. É exatamente isso, cara. Assim, hoje é um pouco mais difícil porque as pessoas sabem que eu vou e algumas delas já me conhecem. Então o atendimento é diferente. Entendeu? Não sei se ele mudou ou não, se ele é aquela pessoa durante o dia ou não, entendeu? Mas eu sempre avalio isso. Atendimento, encantamento, limpeza, aparelho, mesmo... A academia pode ser do jeito que for, né? Pro público que for. Tem que ter a estrutura de aparelho legal. Se tem uma estrutura de aparelhos e tudo mais com relação a todos os grupos musculares. Às vezes falta um ou outro. Tem academia que falta... Tem academia que falta um ou outro. E até academia grande às vezes falta, sabe? Grande que eu digo assim, academias bem conhecidas. É mais difícil achar, tá? Mas tem, cara. E hoje, por exemplo, tendência a parte de pesos livres maior. Se a parte de pesos livres é grande ou não. Crossover, é importante pra caramba crossover, porque dá uma liberdade muito grande de você fazer vários exercícios no mesmo lugar. Com certeza. Então, são coisas imprescindíveis que eu vejo dentro desses negócios, né? Dentro dessas academias que eu avalio. E aí entra depois os particulares, né? É uma academia de alto padrão, tá? Então, coloca uma toalhinha, coloca isso, coloca aquilo. E aí quando você olha, por exemplo, uma academia de alto padrão, e você fala assim, cara, faltou limpeza no banheiro. Eu sou o cara do banheiro. Eu entro no restaurante e falo, peraí, deixa eu ver se esse restaurante é bom mesmo. Eu vou primeiro no banheiro. Não, o banheiro é bom, então o restaurante deve ser bom. E pra mim funciona igual academia, cara. Eu falo, eu vou entrar numa academia que eu vou pagar um valor considerável. Chega no banheiro, não tem ali uma limpeza muito boa. Porque o luxo é o overselling.
quando você passa a olhar o luxo, ele tem que ultrapassar um pouco. Esses dias eu fui, parentes, né? A gente estava em Vegas, né? E a minha noiva, né? Ainda não é esposa, minha noiva, a gente casa em julho. Quase. E eu tava vendo um perfume que ela queria, né, tal, e aqui no Brasil é difícil de achar, tal. Fui numa loja lá e fui comprar o perfume para ela. Quando eu fui comprar, eu contei a história. Eu falei, eu vou casar em tal momento e tal. Era uma loja bacana, de luxo e tal. O vendedor simplesmente não falou nada para mim. Ele só perguntou, que legal. Ele se interessou pela minha história. É isso que eu falo pro meu time de vendas. A gente tem que ser interessante, não interesseiro. Principalmente quando você está lidando com um público mais premium, mais evoluído no sentido, não de financeiro, evoluído no sentido de gosto, do taste mesmo, do refine. Que é o que uma academia de luxo promete, né? O over-delivery. E a hora que eu não falei nada, ele se interessou pela minha história. E aí ele voltou com o perfume, com o nome dela, com o meu nome e com a data do casamento. Caramba, cara. Escrito no vidro do perfume, cara. Isso é encantamento, né? Isso é um encantamento, cara. Isso é o overselling, isso é o luxo. Você enxerga que as academias de luxo, elas estão só se copiando ou existe um over-delivery? Cara, eu tenho minha opinião, assim. Eu quero ouvir sua opinião também. Tá. Eu acredito que o mercado de academias de luxo, ele está começando a se desenvolver mais agora. Tá. Luxo mesmo, estou falando de Brasil, tá? Fora a gente sabe que é muito mais desenvolvido com relação a isso. Então, o pouco de diferencial que eles entregam já é um grande diferencial, né? Perto do mundo hoje que a gente tem de academias aqui no Brasil. Tem muita coisa ainda que eu acho que poderia oferecer ali de serviço, de coisas diferenciadas dentro de uma academia que eu acho que seria legal pra caramba. Mas hoje elas estão cada vez mais tentando se superar em algumas características. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi na Six que eu acho legal pra caramba e não tinha visto tanto em outras academias. Tem uma ou outra que tinha sim, mas não em todas as academias de alto luxo. Essas comidas durante o treino, não é em todas que tem. A toalhinha geralmente tem, aquela máquina de gelo também geralmente tem. Mas, cara, eu acho que o encantamento do cliente, como aconteceu com você nessa loja, é algo que faz total diferença. Não custa muito caro, porque é time que você precisa trazer para fazer esse tipo de coisa. E falta um pouco ainda em algumas academias, né? Porque quando eu acho que assim, no mercado que eu vim de tecnologia, a gente trabalhava muito a hiperpersonalização. Quando você fala de um cliente bancário, por exemplo, você veio do mercado financeiro, a tua experiência ela não é personalizada, ela é hiperpersonalizada. O cara sabe o quanto você comprou, quanto você gastou, e aí você às vezes recebe uma ligação falando, cara, aqui eu vi que você tá aqui com um carro novo, ou você tá com uma casa nova, cara, e se eu te oferecesse tal e tal serviço? E aí a comunicação ela já vem pro Bruno, que comprou aquela casa ou que comprou aquele... Já vem hiperpersonalizada. E eu acho que o nosso mercado ainda não entendeu sobre hiperpersonalização. Concordo. E aí eu acho que é uma experiência meio assim, vou botar toalha. Eu vou colocar fruta. Mas existiu um analítico por trás? Foram feitas perguntas corretas na recepção para você captar, igual quando você chega no hotel, o cara, não é mais legal o cara perguntar assim, você veio a trabalho ou a turismo? Não é mais legal o cara perguntar, cara, qual loja favorita que você usa para comprar? Que está aqui perto, né? Para você hiperpersonalizar, de repente, uma entrega para aquele cara. Então, eu acho que a academia ainda falta as perguntas corretas. Concordo. Para a gente começar a hiperpersonalizar, esse exemplo que eu te dei é uma hiperpersonalização. Exato. E tem até no livro o que eu gosto pra caramba, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Sim. A pessoa ela não tá nem aí para o que você faz, o que você entrega, ele tá aí para o que vai atender ele, né? Que é a hiperpersonalização que você falou. E até tem uma coisa que parece besta,
mas que quando eu vi a experiência disso acontecendo, eu fiquei impactado e é uma coisa que as pessoas podem utilizar nas academias. Inclusive, está tendo bastante agora. Sabe aquele radinho que algumas academias usam, que todos os profissionais da academia estão interligados, eles conseguem falar ali e tal? Teve uma academia que eu fui gravar e eu já tinha visto isso, porque tem uma academia que eu treino aqui em São Paulo, que é a First Move, que já tem isso. Mas lá eu vi de uma forma diferente. O que aconteceu? Eu entrei na academia e aí a gente estava conversando ali com os donos e tal, e aí teve uma hora que eu fui gravar e nessa hora os profissionais viravam: ô Gabriel, tudo bem? Como é que você tá? Vinha, cumprimentava. Aí o outro vinha: pô, Gabriel, tudo bem? Como é que tá? Tal, você tá aqui hoje, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, eu falei: caramba, será que eu tô muito conhecido aqui na academia para todo mundo vir falar comigo? Ou o que aconteceu? Aí beleza, isso ficou na minha cabeça. No final da gravação, o dono da academia chegou pra mim e falou: cara, você reparou que todos os profissionais vieram, falaram com você, chamaram você pelo nome e tal? Eu falei: pô, reparei, até ia perguntar pra você. Ele falou: todos os alunos que entram aqui na academia, e assim, um adendo, né? Eu sei que numa academia low cost, uma academia com muito aluno, isso é impossível de fazer, tá? Não, falando de luxo. A gente tá falando desse mercado de luxo. E aí ele falou: todos os alunos que entram aqui na academia todos os dias, a gente avisa que esse aluno está entrando na academia, o que ele está fazendo e se de repente tem alguma coisa específica, aniversário dele, ou ele está trazendo filho, entendeu? E aí todos os alunos têm esse tipo de contato. E é orientado a, no momento que esse cara passou do seu lado, se você não está explicando alguma coisa e tudo mais, o profissional, virar e cumprimentar, falar o nome da pessoa, perguntar: ô, parabéns pelo seu aniversário, ou você trouxe sua filha hoje e tal, não sei o quê. Cara, isso é hiperpersonalização. Você mostra para a pessoa que é super importante ter ela como cliente. É óbvio que tem outras coisas que dá para você fazer também na hiperpersonalização, no sentido do que ela precisa de você. Mas olha como uma coisa simples, faz diferença, né? E eu falo assim da hiperpersonalização porque cada um tem uma necessidade. Você achou ótimo, você identificou que todo mundo te chamou pelo nome, que teve uma movimentação diferente ali. Às vezes uma outra pessoa, hoje para mim, por exemplo, se eu entrasse numa academia, eu sou muito confuso com as séries para mim, que eu tenho que fazer. Saio de um exercício e vou para o outro. Se me perguntassem isso no início de um treino e falassem: então beleza, para o Bruno, e uma massa de pessoas eu posso implementar isso, eu vou colocar ali que a cada vez que ele acaba um exercício eu vou avisar qual que é o próximo no celular dele. Sei lá, para uma RFID, alguma aproximação, ou falando: esse é o teu próximo exercício, pode ir lá, concluiu esse exercício dentro de um aplicativo, alguma coisa. Isso já seria uma experiência que para mim mudaria a minha experiência de treino. Porque eu não ficaria aquele momento de 3, 4 minutos meio perdido procurando equipamento. Que eu fico, cara, assim, porque a gente treina em muita academia diferente. Então você fica: aqui eu não conheço. Onde que tá aquele equipamento? Onde é que tá esse? Passo por isso sempre. Não é? Então, e isso eu acho que é escutar. Eu acho que a recepção hoje das academias, elas deviam se atentar a fazer perguntas. A gente, nós que somos vendedores, né, comercial, eu falo que a gente é um entrevistador nato. Porque o vendedor ele tem que saber entrevistar, né, saber perguntar. Eu acho que, de repente, para o mercado de luxo, falta isso. Não só para o mercado de luxo, se todas as academias adotassem, você teria mais dados também para uma low cost mesmo. O que é mais importante para o meu cliente aqui dentro desse meu ecossistema que é equipamento, é um ar-condicionado, é uma mesa de ping-pong. Às vezes você fala: o cara quer uma mesa de ping-pong. Então, às vezes pode ser uma coisa que você não está olhando, às vezes é uma coisa que parece meio absurdo, mas faria toda a diferença ali, né? Então, e a experiência do cliente ela é criativa, né? Ela é criativa. Porque, um outro exemplo, uma academia que não é tão alto luxo, que é a Inova Max, em São José do Rio Preto. Ela tem uma quantidade muito maior de alunos, então não é essas de super caro, ticket caro. Só que olha que diferente, né? Eles optaram por fazer a Arena Inova Max. O que tem lá? Mesa de ping-pong, mesa de pickball e uma plataforma lá para as pessoas interagirem. Que legal. Cara, você tem mais tempo de academia para a pessoa, então ela termina o treino dela, ela vai lá bater um ping-pong com um amigo, com um brother. Você tem um ponto de contato maior com essa pessoa
E para quem gosta, tá lá fazendo E você tendo gera um um senso lazer. de comunidade. Exato, gera um senso de comunidade. E eu sei que para as academias low cost é diferente você ter um atendimento como esse de chamar no nome, falar e tudo mais, mas não é impossível. E quer uma prova de que não é impossível, vai numa academia de bairro mesmo. Uhum, Ela tem uma quantidade maior de alunos, uhum. só que, cara, parece que você conhece a pessoa há 30 anos. Total. Você entra na academia, as pessoas te chamam, falam com você, te cumprimentam, não passa por você simplesmente. Não passa por você simplesmente e tá tudo bem. Sim. Então, dá pra fazer. O que eu falo sempre nas palestras é: atendimento é uma coisa. Você falar bom dia, boa tarde, boa noite é educação, não é? É. Mas encantamento é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Né? Para o profissional que está ali na recepção ou que está ali recebendo as pessoas, é importante ele saber como que chama aquela pessoa. Já fui em academias que tinha uma quantidade gigante de alunos, mas o cara que estava na recepção, ele sabia exatamente quem era cada um dos alunos. Sabia que a filha do aluno tal, que eles gostam, né, de trocar ideia na academia, que a filha do aluno tal estava no Canadá e se ela já tinha voltado, se ela não tinha voltado. A Luísa do Canadá. É. Então é esse tipo de coisa que traz o encantamento do cliente na academia, entendeu? E não precisa ser luxo para ter esse tipo de coisa, né, cara? E outra coisa que eu queria explorar um pouco contigo, assim, você é um cara que trabalha a comunicação. E eu acho muito engraçado, cara. Às vezes eu passo horas, vou falar horas é muito tempo, né? Mas eu passo algum tempo olhando perfis, assim, de memes, cara, de academia, que eu acho muito bom, né? Como a galera que tá criativa, cara, treinando com o cara invisível, né? Com o personal. E isso começou a democratizar também os personagens ou as pessoas do fitness que têm mais esse talento da comunicação. Você acha que isso, de certa forma, e aí eu tenho que tomar um pouco cuidado com a pergunta, porque assim, não é todo mundo que é talentoso que também tem um talento para fazer isso. Concordo. E às vezes, quem não tem talento para fazer isso, talvez esteja mais escondido hoje. E esteja hypado mais os personagens, as pessoas que têm mais esse talento do meme, da comunicação. Você acha que isso, de certa forma, acaba poluindo um pouco o mercado de sempre ter os mesmos profissionais, ou, cara, desse cara ser mais caro porque ele sabe fazer um meme e, de repente, ele como profissional não é um cara tão fora da curva assim? Você acha que isso acaba gerando um ruído? Cara, acaba. Eu acho que é evidente que hoje nesse mercado, né, que a gente pega no fitness hoje, tem muito profissional talentoso com relação à comunicação que consegue escalar muito mais o seu negócio do que uma pessoa, de repente, que não tem esse talento, né? E acontece não só com fitness, em outras áreas também, médicos e tudo mais, né? Então eu acho que acontece dos dois lados. Ao mesmo tempo que eu já conheci grandes profissionais, assim, muito bons, mas que não têm talento nenhum para comunicação e não conseguem escalar muito justamente por conta disso. E do contrário também é verdadeiro. Às vezes profissionais que não são tão bons assim, mas o cara é muito bom de comunicação e consegue escalar de uma forma muito grande. Então eu acho que é para essa pessoa entender como que ela, com os dons que ela tem, ou ela vai desenvolver um dom novo, tentar entrar para comunicação, como eu vejo que muita gente está tentando fazer, ou ela vai ter que encontrar uma forma de fazer aquilo de forma positiva, né? Entregar o resultado de forma positiva para ela. Mas e para você que vive disso, existe um caminho, cara, assim, porque eu falo muito com... Eu faço questão de conversar muito com o professor também das academias, tal, personagens. Inclusive, um dos nossos SDRs, ele era ex-professor da Companhia Atlética. Obrigado, Richard, por ter liberado o Davidson pra gente. Você acha que tem um caminho para esse cara se desenvolver? Porque é importante, né, cara? Assim, não vai sair do lugar no mundo de hoje, né? Só vai se frustrar, talvez, né? Eu acho muito importante hoje você estar na mídia, né? Acho que é muito importante você, minimamente, transmitir o que você faz e o seu trabalho através das redes sociais. Sim. Quem não tá, e tem pessoas que não gostam, tá tudo certo, mas eu acho que é onde você consegue, de fato, gerar resultado de escala. Né? E com um pouco menos, entre aspas, de trabalho de você correr atrás de um a um, né? Mas, cara, tem algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas até, que me pedem essa ajuda
Porque fala, cara, pô, eu não tenho um quê com a câmera, eu começo, eu travo e tal. E aí eu falo assim pra mim, eu falo, cara, eu não comecei sabendo. O primeiro vídeo que eu fiz foi uma bosta. Né? O vídeo, eu fazia pro mercado financeiro já lá atrás, e, cara, o primeiro vídeo que eu fiz em 1 hora, um vídeo de 30 segundos. Entendeu? Então, às vezes, até as pessoas me vêm fazendo story hoje, que é numa lagada só, a pessoa fala, cara, como é que você fez isso? Eu falo, não, cara, são 5, 6, 7 anos fazendo isso. Pra eu chegar a fazer esse vídeo de 30 segundos de uma vez só. Exato. Né? E aí, o que eu falo pra essas pessoas? Cara, faça. Eu entendo que não vai ser todo mundo que vai se desenvolver a ponto de ser um grande influenciador, um grande comunicador. Mas você só vai saber tentando. Exato. Né? E principalmente começar antes de estar tudo perfeito. Sim. Porque tem muita gente que vem conversar comigo que fala assim, pô, Gá, eu quero começar, personal principalmente, né? Eu quero começar a fazer vídeo. E aí eu falo, tá, beleza, legal, tal. Por que você não começou ainda? Ah, mas porque eu não tenho essa câmera, eu não tenho esse gimbal, eu não tenho isso daqui. Eu falo, mas você não precisa disso. Começa, faz, vai fazendo, dia a dia. Vai chegar daqui um mês, você vai olhar o seu primeiro vídeo, você vai ver uma baita diferencial, sabe? Você vai ver que as coisas mudaram. Então, pra mim, tem pessoas que hoje não são muito boas de comunicação, que se continuarem fazendo, tendo resiliência, lá na frente vai conseguir fazer, sabe? E você acha que, por exemplo, essas pessoas que te procuram, hoje tem espaço no mercado para media training nesse sentido, assim, para qualificar esses caras para entrar de fato no mercado desse? Você acha que ainda falta esse tipo de consultoria, vamos dizer assim? Tem, só que eu acho que falta focado. Tá. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que faz hoje tipos de conteúdo, né, para você se tornar um comunicador em rede social. Sim. Mas no fitness, para ser bem sincero, cara, eu não conheço ninguém que faça. Tá aí. Deve ter, tá? Tá aí. Tá aí. Eu acredito que deva ter. Mas eu não conheço ninguém que, um curso sobre como começar, né? Um personal, por exemplo, como começar a fazer sua parte de mídia nas redes sociais. Então, eu acho que falta um pouco mais de oferta, né? Para essa demanda que tem do fitness e de outras áreas. Né, cara? E tem muito. Nossa, demais, cara. Demais. Os personagens, e isso, a grande maioria deles que eu conheço, que eu converso e tudo mais, vem com a mesma demanda, que é justamente isso que você me perguntou. Cara, eu sei que eu preciso estar na rede social, eu sei que eu preciso ir para o Instagram, eu sei que é lá onde eu vou conseguir fazer um pouco mais de escala, mas como que eu faço isso? É a maior pergunta. Então eles sabem que precisa disso. Porque também depende da criatividade, né? Eu tenho um amigo nosso aqui que ele é um dos caras que trabalham com a gente, principalmente nas feiras. Você vai lembrar o Jonathan, um cara muito grande. Acho que eu lembro dele. Tava lá sim. Na feira com a gente, lá, o cara muito grande. Ele é super meu amigo, assim, de vida. E ele... Que ele tava treinando e vocês gravando, né? Isso. Sei. Isso. E ele faz, né? Ele é personal, cara, um baita personal. Ele dá aula na Iron, dá aula na Biorritmo, enfim, cara, na Blue, dá aula em vários lugares, assim, com muita gente, assim. E ele começou a montar o público dele de uma maneira muito criativa. Ele falava da fadinha, ele se veste de fada, né? Vai pras festinhas. É um cara gigante vestido de fadinha. E aí ele faz o Dia do Rosa, que é toda quarta-feira. Então ele criou um ecossistema ali de... Não só de postar vídeo, mas um ecossistema de identidade que fez com que ele, cara, hoje fosse um cara super hypado, assim. Então também tem esse lance, não é só gravar, mas você precisa criar uma identidade igual você fez. É a tua identidade? Exato. E sai da bolha, né? Até um exemplo que eu tenho, esse grande amigo meu que fazia vídeos comigo no mercado financeiro, hoje ele tem um canal que chama Dica Por Aí, que é um canal de experiência. E aí quando ele ia fazer esse canal, quando ele começou a fazer, ele falou, Gá, o que eu faço? Você acha que é legal fazer de restaurante? Você acha que é legal ir para um outro lado? Eu falo, cara, sai da bolha. Restaurante tem torta direita de pessoas fazendo review. Faz de experiência. Você já viu algum perfil falando sobre experiência, independente de qual seja? Aí ele, legal, tal, vou começar a fazer. Ele, em um mês, ele ganhou mais de 100 mil seguidores. Caramba. Em um mês. Caramba. Então, é sair da bolha. É sair da bolha. Então, assim, eu sempre falo que o marketing é muito criativo e tem gente que viraliza por coisa que você não imagina que vai viralizar. Total.
Né? A mesma coisa que você vê um luva de pedreiro fazer o que ele fazia, você fala, cara, se você vê o vídeo dele com uma curtida, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Agora você vê o vídeo dele com 5 milhões, você fala, caraca, o cara viralizou com uma coisa que a gente nunca imaginava. Exato, né? exato. E personal é a mesma coisa. Sai da bolha. Então, por exemplo, você pega um Muzi da vida. Quando que você ia imaginar que um médico ia fazer uma live todo santo dia em cima de uma bike, tirando dúvida da galera, e ele ia estar do tamanho que ele estava hoje? Exato. Entendeu? Exato. Então, é uma outra dica também que eu dou pro pessoal que vem perguntar pra mim. Eu falo, cara, sai um pouco da bolha. Aí ele fala, eu ia fazer um vídeo ensinando as pessoas a treinar, a fazer o exercício. Eu falo, cara, isso tem muito. Tem muito. Tem muito. Você quer ver um cara que viraliza bastante? Puta, eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele faz reações, né? Ele reage a vídeos de pessoas treinando, né, por elas ali, não são profissionais. E aí ele vai dando dicas dentro do que elas estão fazendo. Uhum. Olha que legal. O cara super hypado, viralizando pra caramba e vendendo consultoria pra caramba. Caramba. Né? E é um vídeo tão simples, cara. Sim. É fundo verde atrás, ele gravando o vídeo, mostrando a pessoa treinando lá. Pausa o vídeo, ele dá uma consultoria do que ele faria naquele sentido. Olha que legal. Cara, e ele pegou um território, que eu acho que é isso, né? Você tem que pegar um território, assim, pô. Então eu vou fazer vídeo todo dia de manhã, às 5 horas da manhã, em cima de uma bike, fazendo live. Cara, você não é Muzi, às vezes. Sabe assim. Aquilo o Muzi deu certo, porque ele tem um conhecimento gigante, é um médico, cara. Então, e é um cara, pô, com uma baita história já de mercado. Então, pô, tenta fazer outra coisa sem ser em cima da bike, né? Então, eu acho que também passa muito por isso, assim. O nosso mercado, ele precisa entender que existem outros mercados, né? Aqui no nosso podcast, a gente vai trazer, justamente com esse objetivo, outros tipos de pessoas que não são do mercado fitness. Né? Eu trouxe você, que é do mercado, mas também não é, que é legal, né? É um híbrido, né? Híbrido, que o híbrido eu acho que é bem melhor que o elétrico, inclusive. Concordo. E a gente quer estourar essa bolha, cara. A gente vai ter pessoal de tecnologia, vai ter VPs de banco, vai ter pessoas que vão trazer conteúdos com diferenciação de consumo mesmo, para que a gente tenha um intelecto maior dentro desse nosso mercado. Porque é um mercado que ele acha que só existe ele. Isso eu acho que é um problema. Como que você vê esse... Cara, quando a gente estava conversando até antes aqui de começar o podcast, que você falou que você ia trazer outras pessoas fora da bolha, né? Fora do fitness, que é o que você falou agora também. Eu acho isso incrível. E eu até falei pra você que eu tava pensando em montar um podcast e tudo mais, eu ia fazer a mesma coisa. Porque tudo que eu trago de novidade pro fitness, que eu coloco no meu perfil e testo, geralmente, assim, cara, 90% são de coisas que eu vi em outras áreas e tô trazendo pro fitness. Né? E é diferente você ver a perspectiva de uma pessoa que não tá vivendo fitness. É muito louco, não é? É muito louco, é cara. Muito louco, muito cara. louco. Quando eu escuto muito podcast. Porque como eu viajo bastante de carro e tudo mais, aquela 2 horas eu boto podcast lá e vou escutando. Cara, 95% é de pessoas fora do fitness. Só que o tanto de insight que eu tenho pra mim ali, que eu levo pro mercado, é absurdo. É absurdo. Então, o que vocês estão fazendo aqui, né? Os próximos episódios com pessoas que seja do fitness ou fora, isso é incrível. Até dica pra vocês, aí já se inscreve no canal. Aperta... É isso. Sininho, compartilha, dá like. É isso aí. E aí já se inscreve, porque assim, galera, eu acho que é muito importante você ouvir pessoas que são de outras áreas, porque o fitness vai absorver tudo que essas pessoas estão trazendo. Né? Uma coisa que também eu não falei, mas que eu vejo que vai acontecer demais, é desenvolver academias já para venda, só que pensando no modelo fintech. Entendeu? Então, assim, já tinham academias que estavam sendo vendidas nesse mercado fitness, só que ela não foi criada para aquilo, e ao mesmo tempo não existe um mercado para aquilo. No sentido que já acontece no mercado financeiro, no mercado de atacadista, varejista e tudo mais. Isso vai acontecer já. Já está acontecendo porque eu já vi pessoas que se movimentando dessa forma. Não vou falar quem, mas já tem pessoa fazendo isso daí já. E então você ouvir pessoas de outros mercados que já daqui a pouco eles vão estar aqui dentro do fitness, cara, você se adianta.
né? O chefe, eu não lembro o nome dele que você falou agora, mas que você falou que é uma das pessoas mais incríveis que você já conheceu. Sim, o Eco. Cara, um cara desse, você conversar aqui, você trazer o mínimo de perspectiva do que ele fez na empresa dele pro fitness, Nossa. você tá anos-luz à frente de muita gente, de muito empresário do mercado, Sim, sim. né? Então, cara, pra mim isso daí é tendência. E como a gente como eu não vim, cara, eu também me inspiro muito fora daqui. A gente fala que aqui é basicamente um híbrido de uma empresa financeira com tecnologia, com uma pitada de empresa fitness, porque no final do dia de fitness a gente tem que entender muito do mercado para oferecer as melhores soluções, mas eu também tenho que entender muito de outros mercados para oferecer as melhores soluções. Senão eu sempre vou ficar eu falo pro pessoal aqui, a coisa que eu mais detesto escutar sempre foi assim. Nossa, isso é horrível, cara. Cara, isso quebra empresa. Quebra empresa, cara. Mas isso sempre foi assim. Eu falo, cara, aqui a nossa cultura é muito forte. E aqui a gente não fala isso, assim. É proibido falar sempre foi assim. Se sempre foi assim, vamos fazer assado. Então, assim, não... Eu acho que é parte também do nosso mercado começar a escutar outros mercados. Cara, você, dono de academia, gestor, personal, faça igual o Gabi, faça igual o Bruno. Escutem podcasts, conteúdos de outros mercados. É importante, gente, assim, consumir, sabe, livros de outros mercados, consumir parte de gestão financeira. Você vê muita academia, cara, sofrendo com um baita business na mão que não sabe fazer conta, cara. Exato. E até no marketing, né? Hoje o marketing, para mim, é um dos grandes diferenciais das academias, Total. hoje, né? Captação e tudo mais. Total. Se você não domina o marketing, não tem como você fazer um trabalho muito bem feito. E, cara, tem ótimos professores fora do mercado fitness que dá insights para você trazer para cá. Porque o que acontece muito hoje ainda as academias faziam um pouco mais do mesmo, né? O que deu certo aqui para essa, eu vou fazer igual. Esse modelo aqui de entrega, eu vou fazer a mesma coisa. E impulsionamento, né? Mídia paga, Google Ads, Facebook Ads, é o que é torta direita. Todo mundo faz e rios de dinheiro. Exato. E aí, você vê a academia saindo da bolha, dentro do orgânico, com tipos de conteúdo que são diferenciais, e o cara não colocou R$1. R$1. Exato. Tá? Pô, eu vou dar... Não trazendo a sardinha para mim, mas vou dar o exemplo da Six. A primeira pessoa que eles chamaram para fazer review da academia poderia ter sido um cara super, assim, super alta sociedade e tal, por conta da academia. E aí eles contrataram o meu trabalho. O vídeo deles está indo para 4 milhões e 85 milhões. Nossa, 4 milhões e pouco de visualizações. Pancada. Mais de 200 mil compartilhamentos. E eu falei pra ele, cara, vocês vão bater essa meta de captação de 600 pessoas? Meu pai mandou o teu vídeo, eu lembrei disso agora. Foi? Meu pai mandou o teu vídeo da Six 3 vezes pra mim. Aí. 3 vezes, eu falei, eu já vi, pai. E o pessoal mandando pra mim, cara, eu não aguento mais as pessoas mandarem seu vídeo pra mim. Eu falei, isso é bom, né? Tá chegando as pessoas certas. 4 milhões de pessoas, cara. 4 milhões. Muito grande, cara. E aí você imagina, por conta dessa decisão deles, de uma coisa que não acontecia tanto no mercado, eles vão bater quase os 600 alunos deles sem gastar R$1, né? Lógico, contrataram. Sim. Mas sem gastar praticamente R$1 em impulsionamento. Cara. Olha que doideira. E aí você pega o João Branco, McDonald's, você pega Magazine Luiza, com a Magalu, você pega essa galera que já fez diferencial em outros mercados, tem muita coisa que dá para trazer para cá. O João é um gênio, né? Um gênio. E aí é o que você falou, assim, eu acho que é muito importante para essa galera que está acompanhando a gente, que é empresário e tudo mais, acompanhar esse pessoal de fora, cara. Precisa, né, muito, cara? Muito. Amadurece e engrandece, eu acho, assim. Não só traz coisas para a pessoa, mas também é um movimento, né? Uma mudança de mindset, ela demora, né? Ela depende de um movimento. Até a pandemia a gente falava, nossa, trabalho... Você tinha que ir no presencial e ponto, era o que a gente conhecia. Depois da pandemia a gente conhece o mercado híbrido, o mercado de trabalho remoto, e a gente foi forçado a isso. Então acho que a gente tem que se forçar um pouco no nosso mercado a conhecer outros mercados para se inspirar, sabe? Porque foi o que você falou. Daqui a pouco vão começar a chegar os fundos e assim, ninguém tem dó, né, cara? Não. A gente que está aqui na Faria Lima, a gente sabe como é que pouca ideia. É pouca ideia, cara. Então, se as pessoas realmente não elevarem a barra, não se prepararem, não tiverem uma estrutura de excelência, cara, e eu falo isso muito para os nossos clientes, né? Tem um cliente nosso, meu e do Fábio, inclusive, o Mailton. Eu gosto de falar dele porque ele virou um amigo meu. E ele é um empresário de um outro mercado, e ele é muito bem sucedido em outro mercado. E ele acabou de montar a academia dele, 100% com a gente, mas independente disso, assim,
os papos com ele foram muito construtivos, de uma pessoa que veio de fora e ele entendia que ele já precisava ir com excelência. Que ele já tinha uma maturidade. Em nenhum momento foi discutido preço e valor. Foi discutido valor, foi discutido benefício. Foi discutido coisas inteligentes. Então ele já contratou o Fábio. Cara, imagina contratar um cara do tamanho do Fábio para montar a primeira unidade. Sim. Então, assim, a consciência de negócio desses caras que estão vindo de fora, um outro cliente nosso que inclusive fechou com a gente hoje, tem o business principal deles é uma rede de supermercados. Caramba. E aí eles enxergaram que eles, por serem donos de rede, aumenta-se um faturamento de forma bem interessante se tem uma academia dentro de um supermercado. Então começa a se ter empresários enxergando outras coisas que é importante a galera se ligar. Exato, porque você vai brigar com uma pessoa que ela tá vindo, entre aspas, monetizada de um outro mercado, né? De conhecimento, eu tô falando. Porque, pô, assim, você pega os empresários do fitness hoje, tem muita gente muito boa, muita gente muito inteligente, muito bem preparada, né? Mas eu vejo que a concorrência forte do fitness ainda não chegou. Não chegou, cara. É um ou outro que você vê no... Pô, você pega o Corona e tudo mais, o pessoal gigantesco, né? Mas tem muita gente que vai entrar pro mercado e nos próximos 3, 4, 5 anos. Muita. E esse é o concorrente. Esse é o cara que ele vai vir com uma ideia de marketing completamente diferente do que você tá vendo no seu concorrente aqui da academia do lado. Uma ideia de empresa totalmente diferente do que você está trazendo. É um cara que vive o IPO, é o cara que vive o M&A, é o cara que vive esse mercado, é o cara que vive a concorrência brutal, é o cara que vive essa parada. Então, é importante a gente se qualificar e qualificar as pessoas do mercado para elas sobreviverem também de uma maneira mais legal. Eu vejo, tem amigos meus e assim, o meu LinkedIn é quase... Eu sempre fui corporativo, né? Então, meu LinkedIn é a minha ferramenta principal de comunicação com o meu público. E eu vejo muita gente me chamando, meus amigos próximos, que hoje estão em posições, graças a Deus, né? Eu adoro ver amigo meu feliz e rico, voando, né? É melhor ter também. amigo da lancha, né? Do que ter a lancha, né? Eu adoro ver e eu vejo o retorno dessa galera falando, pô, cara, como é que tá esse mercado? Que eu quero entrar. Cara, eu vou entrar. E se essa galera, que eu tô falando, só a galerinha que eu conheço, começar a entrar nesse mercado, meu irmão, vai dar problema. Vai. Então, a referência, assim, a gente precisa começar a conscientizar a galera de trazer outras referências. E se te falta incentivo, faz teu podcast, cara, porque é mais gente conhecendo, mais gente falando, porque você já tem um alcance muito bom. E assim, até são os diferenciais, né, que esse público está trazendo, que é a grande tendência do mercado, né? A academia está montando várias, em quantidades muito grandes. Sim. Quem vai sobreviver? Exato. Aquelas que estão atuando como empresa, bem organizadas, bem desenvolvidas, mas ao mesmo tempo aquelas que oferecem um diferencial a mais. Porque daqui a pouco vai montar uma na frente da sua, com um diferencial um pouco melhor que a sua, e aí a pessoa vai lá para dentro, vai para outro lugar. Exato. Então são esses diferenciais que estão fazendo diferença muito nesse mercado. Então, se tem uma dica que eu posso dar também para os donos de academia para de olhar para o teu concorrente, cara. Exato. Para de olhar para o concorrente X, Y, Z, que está um pouco à frente de você ou um pouco abaixo de você. Exato. Abre o horizonte para podcasts como o seu, que você vai trazer pessoas aqui diferentes do mercado. Abre o horizonte para uma pessoa diferente do mercado falando de marketing de uma outra empresa. Faz mas uma não mentoria, é academia. né, cara? Faz uma mentoria. E ó, só para você ter uma ideia, as grandes academias que eu conheço e converso mais com os donos, cara, eu acho que eu tô lembrando agora, uma delas, o cara era do fitness. O restante era tudo de fora. Caramba. Olha que doideira. Olha isso, tá vendo? O movimento. Você pega a própria Six agora. O pessoal era do ramo de restaurantes. Olha isso. Uma área grande de restaurantes e tudo mais, e estão indo pra academia. Muita gente que eu conheço, do meu ciclo de amizade também. Eu tenho um amigo meu que ele tem muito restaurante aqui em São Paulo que ele tá... indo pra academia também. É o novo trunfo, né? O que a gente viu em outros mercados em anos anteriores, hoje está sendo o mercado fitness, cara. Porque assim, é o que você falou no começo, né? É um mercado que ainda tem pouca gente, pouco público, que o grande desafio não é o concorrente, é o sofá, cara.
Nossa, eu falei isso hoje. Falou isso hoje? Falei isso hoje Eu pro sou pessoal, fã, né, pro cara? pessoal de uma rede de pilates. E aí, Que também tá muito em alta, né, voando, cara? pilates, yoga, Nossa, tá demais, cara. pilates fit agora também voando pra caramba. E aí eu fui num concorrente dele. E aí fiz um vídeo lá, tal, não sei o que, ele, pô, tá no meu concorrente. Aí ele falou brincando também, não falou, pegou ar não. Uhum. E ele falou brincando, eu falei, irmão, você não tem concorrente não, seu concorrente é o sofá, cara. Exato. O cara pode estar do seu lado, o seu concorrente é o sofá. Ainda é o sofá, cara. Que é os 90% da população que Cara, não foram é pra academia loucura. ainda. Olha quanta gente, Se a cara. gente cresce, quantos pontos percentuais para dar o impacto de não ter mais academia? Cara, Aham. é pouquíssimo. Nós somos 200 e poucas milhões de pessoas. Você, beleza, tudo bem. Você pega uma amostra muito menor de pessoas que podem bancar uma academia. Mas mesmo assim, cara, Exato. se crescer 2 pontos percentuais, eu acho que já não tem mais academia para atender. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E aí você olha o seguinte, o que está acontecendo que é maravilhoso para esse mundo fitness também, é o tipo de pessoa que está indo para academia hoje, né? Porque antigamente era o pessoal que simpatizava com, quero ficar forte, quero ficar maromba. Meu pai fala alterofilismo. Alterofilismo, meu pai Né? fala muito. Hoje Eu em era dia não, cara. alterofilista. Hoje em dia o cara que ele nunca se importou em fazer academia, principalmente pós-pandemia, hoje ele viu a necessidade, enxergou a necessidade de ir para uma academia. Olha que doido. Então, tipo assim, antes o que era um mercado que você brigava com aqueles 5, 6% da população que só ia pra academia, agora são pessoas que nunca imaginaram que iam pra academia, tá indo. Olha que louco. É loucura. Então já tá começando a levantar a galera do sofá. Uhum. Então com quem que você tá brigando? Você não tá brigando com o seu concorrente, cara. Você tá Não. brigando com o sofá. Exato. E é uma realidade que a gente tá vendo também, é uma mudança muito grande de... um hype muito grande dos CTs. Uhum. Você acha que os CTs, né, na minha opinião, não é um hype, na minha opinião é um formato. Uhum. Mas você acha que isso hypou? Óbvio, a Ironberg colaborou muito também, é uma disrupção, né, de mercado, igual a Smart. Você acha que a colaboração desses caras para o modelo CT crescer tanto ainda vai perdurar um tempo, ou você acha que é um modelo meio voo de galinha? Assim? Pra mim é um modelo que veio pra ficar. Tá. Por que que eu falo isso? A mídia de influência a gente sabe que vai continuar crescendo a anos-luz, né? Vai continuar crescendo demais. E quem que hoje é mais forte se você pegar no mercado fitness? É o público maromba. Sim. Cariani, Balestrin, tudo mais, essa galera. Então hoje, do pessoal novo, molecada, ou o pessoal que está indo para esse mundo das academias, já estão indo com uma cabeça mais bodybuilding, performance, quero ficar um pouco grande e tal. Então, para mim, é um modelo que veio para ficar por conta desse motivo, desse novo público que está indo para academia cada vez mais frequente. E hoje você entra na academia e os caras eles têm muita referência, né, galera? A gente Tem não gente tinha, que né? não tem treino. Assim, a grande maioria que eu vejo desses CTs, o professor geralmente nem faz o treino pro cara, ele vem com o treino pronto do YouTube. E é um perigo, mas, pô, é o que tá acontecendo. O Ciban, treino do Ciban. É o treino que o Cariani fez com não sei É. quem, com o Rodrigo Faro. É. E aí, cara, é o que tá acontecendo hoje. E esse é um dos motivos, e o outro motivo que eu acredito que vem para ficar é justamente a qualidade dos aparelhos. Uhum. As pessoas já estão vindo com o mínimo de orientação de que os articulados são legais, que é o que tem muito nos CTs, Uhum. que aquele aparelho mais robusto é mais legal por conta da biomecânica de tal. Então, o que veio, né, esses CTs que estão vindo, esse novo modelo, para mim veio para ficar. E é um modelo que, cara, vai perdurar aí durante muito tempo. Tanto que você pega as grandes redes hoje, estão montando... Elas estão fazendo movimento, né? movimento de CT. Estão montando o público select, né, que eles falam, mas é tudo CT. Né, e estão criaram um novo modelo de negócio Sim. dentro do que eles já tinham para não excluir aquele e tá voando. Vira um... A Smart faz muito bem isso, acho que a Blue faz muito bem, é diversificar dentro do próprio portfólio, né? Então você diversifica ofertas dentro do próprio portfólio e eu acho que eu também acredito que é um modelo, eu não acredito que é uma coisa findável, assim, que é voo de galinha, não, porque cada vez mais você vai ter essa galera apaixonada, então, e a referência e o tanto de informação que a galera tem hoje é totalmente diferente do que quando eu tinha quando eu comecei, cara. Comecei numa academiazinha de bairro. Cara, eu dependia 300% da professora para me passar o treino. Se ela não tivesse na sala, cara, eu ficava esperando mesmo, com a fichinha assim, e escrita, desesperado. Hoje, pô, você tem treinos online, você tem aplicativo, você tem o próprio personal. E você tem o conhecimento dessa galera
muito mais profundo. E é engraçado, porque a gente, obviamente, pelo viés dos nossos equipamentos, né? O robozão, Aham. a gente atende muito CT, né? Sim. Mas também a gente está atendendo muito estúdio, muita academia rede que está fazendo essa subversão, ampliando o portfólio. Porque as pessoas começaram a entender que não é pelo tamanho do equipamento que ele não é para uma pessoa mais idosa. É ao Aham. contrário, porque por ele ser um articulado, ele é muito mais até seguro do que o equipamento. Então, o conhecimento técnico também das pessoas em cima dos equipamentos mudou muito. Isso eu fico muito feliz porque desafia nós. Aham. Quando você vai vender algum equipamento, o meu time vai vender, hoje a gente recebe perguntas que há um ano atrás você não recebia. Exato. Sobre biomecânica, sobre convergência de movimento, como que isso acontece. Então, a consciência ficou maior, né? Do público final, assim, você sabe que os empresários hoje eles já estão vindo um pouco mais preparados, né, para comprar um aparelho de vocês. Sim. E o público final está acontecendo hoje inverso, né? Até é legal que eu acho que eu já conversei até com vocês, inclusive, com relação a isso. As marcas hoje, e vem muito positivo também o meu perfil, porque praticamente 80, 90% das pessoas lá são público final, né? É a quantidade muito maior dentro do horizonte de donos de academia. Mas está acontecendo um modelo inverso do mercado para vocês, que é o sentido de hoje vocês, as marcas, não estão fazendo mais propaganda para quem paga a conta, vamos dizer assim, para o dono da academia. Eles estão fazendo propaganda para o público final e esse público final vai exigir os seus aparelhos do dono da academia. É a lógica inverte. É a lógica inverte. Que é o que está acontecendo, por exemplo, com o iFood benefícios. Sim. Né? Você viu? Ele não está fazendo propaganda Total. mais pro RH ou Total. pro dono da empresa. Eles fazem pro público final para pedir o iFood benefícios lá no RH. Total. E é o que está acontecendo também no fitness, né? Cara. A consciência, hoje a gente vai estar... A gente já tem 2 feiras pro ano. A primeira vai ser a Arnold, né? E a Arnold, ela é conhecida por ser uma feira B2C, né? Circulam mais de 100 mil pessoas. E a Arnold, ela como feira, também está se amadurecendo para os equipamentos. Tanto que esse ano vamos estar nós, né, com uma marca, com a Real Leader, vai estar Panata, vai estar outras marcas que trazem uma representatividade para esse público que antes não existia, né, cara? Assim, Sim. pô, esse público, nós temos as linhas da bateria de peso, óbvio, são linhas ótimas, sempre vai existir, sempre vai ter. Mas esse público, cara, o público final, quando você mostra um robozão, Eles ficam malucos. ficam malucos, cara. E é muito bonito, né? É muito bonito, fora que é muito Puxando bonito. a sardinha né? pra vocês, é muito bonito, E cara. é muito bonito. Nossa. Esteticamente fica muito bonito no ambiente, né? A gente trabalha muito a parte de customização das cores. A gente fala que é igual comprar um carro importado. Você escolhe a cor, escolhe o tipo do estofado, a costura e tal. E eu acho que isso também vai com a hiperpersonalização, né? De você trazer para dentro do produto a hiperpersonalização para aquele público, para aquele dono de academia. E a gente percebe que as marcas de equipamento estão entrando mais fortes na Arnold para sensibilizar esse público final, né? Que Exato. hoje eles entendem muito mais. Né? Demais. E é o que a gente via lá atrás e hoje está acontecendo muito forte. Porque eu não imaginava... Você pensa 5 anos atrás. Talvez para vocês não fosse tão interessante ir para uma Arnold para conversar com o público final. Não. Que marca que você via geralmente falando com o público final sobre o aparelho? O cara só quer entrar na academia e treinar. Hoje não. Exato. Né? Hoje o cara já tem um pouco mais de consciência, ele vai gravar aquilo, vai mostrar no Instagram dele, o dono da academia vai ver ele fazendo aquilo. E é onde ele vai tomar a decisão de repente, exigir pro dono da academia dele aquele tipo de aparelho. E eu tiro como margem o meu canal. Quando eu gravo as academias hoje, é muito constante o comentário de pessoas falando, pô, mas essa marca aí não é legal, essa marca aí eu gosto pra caramba. Legal. Deveria ter essa marca aqui. Pô, essa daqui eu acho interessante. E público final falando isso, cara. Olha que doideira. É louco, tem um cliente nosso que ele fala que a gente era um problema gigante pra ele. Que depois que ele colocou os robozões, a galera, isso é um fato, tá? Isso é verdade. A galera da academia, ele colocou alguns, e a galera da academia fez o abaixo assinado. Olha isso, cara.
Os alunos fizeram um abaixo-assinado para ele comprar mais. Caraca! A gente quer mais, um abaixo-assinado. Eu falei, olha que ponto chegamos, Que ponto né? chegamos. Do público aqui, cara, sindicalismo dentro da academia, né? Eu quero essa máquina aqui. Então, e pra gente é muito legal você ver esse amadurecimento do público final, né? E às vezes a gente acha que é a bolha que a gente está vivendo, né? Mas, cara, quando eu falo com os outros mercados, realmente está acontecendo, cara. Isso é maluco, assim, né? É porque as pessoas elas estão cada vez mais exigentes por aquilo que você oferece para elas, né? Em todos os mercados. E aí você pega geração Z, né? A gente está vivendo muito hoje com o pessoal no mercado de trabalho da geração Z, da geração um pouco anterior. E é uma geração mais consciente daquilo que ela quer para ela e o que você vai oferecer de valor para ela. Perfeito. Antes as pessoas, e isso no geral, aceitavam mais as coisas que eram oferecidas para ela. É igual em casa. Quando você é novinho, sua mãe fala, come isso daqui. Não, mas eu não quero. Não, você vai comer. É. Eu tô mandando e você vai comer. Mercado era a mesma coisa. É. Você vinha, você oferecia esse produto para ele. Ah, tá bom. Beleza, vou ter que comer, Beleza. vou fazer o quê? Hoje em dia não, cara. Geração Z e essas novas gerações que estão entrando. Ah, tó esse produto aqui. Ah, não, mas eu não gostei disso. Não, mas é isso daqui. Não, então beleza, então não quero. Não. Exatamente. Mudou. E é por isso que no marketing também tá mudando essa concepção de você conversar com o público final. Ô Gá, pra gente fechar o nosso... Cara, uma pena, mas... Já foi muito rápido. Passou tempo rápido. Ah, não vou esquecer do presente. O presente é importante. Pra fechar, cara, eu queria só abordar o último ponto contigo, assim, pegar a tua opinião mesmo, assim, você vê um mercado de redes, quando você vê assim, a gente comentou várias vezes aqui, né, pô, cara, todo mundo tá abrindo 10 unidades, né, todo mundo que você fala, não, vou abrir 10, vou abrir 20 e tal. Cara, tem espaço pra todo mundo? Cara, Espaço físico mesmo. Físico é mais difícil. Eu falo porque um dos trabalhos que eu ajudo os donos de academia eu tenho contato com algumas pessoas que têm imóveis e tudo mais, então eu tenho muitas unidades ali quando aparecem que são exclusivas, né? E você pensa eixo São Paulo-Rio, é mais difícil hoje de você encontrar um lugar, espaço físico para você montar uma academia. Que você precisa de um tamanho mínimo ali. E aí até estão começando a fazer coisas diferentes hoje. Por exemplo, academias dentro de posto de gasolina, né? Em cima da parte ali de convivência do pessoal, Sim. né? Onde fica aquelas coisas lá. Mezanino E tudo mais. Então está começando a criar lugares onde podem ser academias hoje, que esse mercado está muito grande. E aí você acha que o estúdio vai ganhar muito espaço? A gente viu isso muito agora em Vegas, cara. Muito nos Estados Unidos. E assim, aí tem essa observação, né? Espaço físico tá mais complicado hoje. Você pega o interior não tanto, mas aqui em São Paulo bastante. Aqui é bastante. E aí une o útil ao agradável. Une que tá faltando espaço físico com o aspecto de que o treino personalizado e o estilo de academia personalizada está ganhando cada vez mais espaço e para mim é uma grande tendência. Então, academia 1-1, academia 2-1, ou academia que é específica para Pilates Fit, específica para tal coisa, isso vai ganhar muito espaço. Por conta do tamanho, que você precisa de um lugar menor, Sim. e por conta da personalização e hiperpersonalização que a gente estava conversando agora. Então, para mim, é uma baita tendência. Mas tem bastante lugar ainda para se crescer em academias. Não, tem. É que a guerra ela é dura, né? São grandes redes brigando, né? E entram novas redes e tudo mais. Então, o Brasil ele tem um espaço muito grande, mas você pega aqui, tá meio saturado, é difícil de achar, é super só caro. Só para você ter uma ideia, uma informação legal que eu tenho, que tem redes, tá? Isso não cabe falar nome, mas tem redes que tem mais unidades para serem feitas, né? Então prontas para apertar o botão e começar a fazer, do que opções de imobiliário, né? De lugar, espaço para fazer academia. Tem fila, para você ter uma ideia. Cara, é muito louco isso, porque ao mesmo tempo que tem muito espaço, não tem, porque você precisa de uma metragem boa, né, para você montar uma academia. Principalmente low cost, né? Principalmente low cost. E isso está acontecendo no mercado americano e eles estão partindo para estúdios, cara. E para modelos de pilates, modelos menores. Eu tô vendo um crescimento do pilates, assim, cara, muito forte mesmo, assim. E é um espaço menor, é um ticket alto.
né? E é uma coisa diferente para um público novo que está vindo para as academias, né? Então, até eu estava conversando esses dias com um dono de academia que a área de pilates dele está sendo o grande trunfo da academia. Pra você ter uma ideia. Mais do que a musculação. Caramba. Doideira. E aí, eu estava conversando com ele e tal, e aí a gente começou a conversar, né? Pô, por quê? Esse público novo que está entrando para as academias, não necessariamente ele quer a musculação. Uhum. Às vezes o cara ele só entendeu que ele precisa ser saudável. É. Saudável, ter um bem-estar. Então, pode ser com pilates, pode ser com luta, pode ser com... Né? Não é todo mundo que gosta de musculação. Eu, pra ser sincero, assim, eu gosto de musculação, mas eu não consigo fazer 5 vezes na semana, cara. Ah, sim. Eu preciso ter alguma coisa diferente durante ali pra conseguir manter a resiliência. Uhum. Então, é por conta justamente desse público que eu acho que também é algo... E a gente hoje vive muito tempo... Acho que o Pilates também está envolvido com o yoga também, com um ambiente muito estressado, né? E o tempo todo sentado... Né? A gente não tem celular na mão, cervical, e eu acho que o público começou a sentir essa necessidade também de estar mais saudável com as juntas, né? Com a coluna, com coisas que a musculação ela tem a sua limitação para atender, né? Sim. E até menos ignorância sobre o assunto yoga e pilates, né? Porque antes tinha um pouco aquele paradigma de que pilates era para quem tava machucado. E também era meio feminino. Meio feminino para quem tava machucado ou a galera mais velha, né? Exato. Hoje em dia mudou completamente. Total. Você vê a molecada nova indo para fazer pilates porque você sabe que você consegue ter um nível muito alto que vai te ajudar na musculação, de hipertrofia, de alongamento, né, de saúde mesmo. Tem gente que só faz pilates e tem um baita físico diferencial, né? Tem mesmo, cara. Então, até um pouco disso, né? Da ignorância das pessoas sobre o assunto, né? Com certeza. Ô, Gabi, pega um presente lá pro Gabi. E dá um oi pra galera aqui, que você está escondido aí, pô. Gigante por trás das mídias da... Ó ele aí, ó. Ó o cara aí, ó. Gigante. Esse aqui é com muito carinho de nós da Buckler, Gabi. Obrigado, Gabi, irmão. Gabi, da Buckler, Obrigado Gabi. demais. Obrigado Parabéns vocês, pelo cara. Trabalho, né? Obrigadão mesmo, viu? E Bem feito. valeu demais, cara. Obrigado por Pela nossa parceria, mas não só por isso. Eu acho que pelas pessoas que vocês são. Acho que independente do lugar da onde a gente se encontra, né? Sim. É sempre o que dá mais assunto, que a gente troca ideia, que a gente dá risada, é até o off-mercado, né? Exato, cara. De experiências e tudo mais. Então, obrigado aí pela recepção de vocês, pelo presente. Que isso. Que aula, hein? Obrigadão demais. É isso. E aí, cara, agradecer muito pelas pessoas de vocês, tá? Você, Não, o Mário, o Gabi, o pessoal da equipe. Que Sempre me trataram muito bem. E essa nossa parceria aí vai para muitos anos, cara. Vamos só aumentar essa parceria. É mais do que parceria, é irmandade. É Eu sempre falo irmandade, isso. cara. É irmandade mesmo. E obrigado por você ter vindo. Cara, é uma honra ter você como nosso primeiro convidado, estrear esse quadro aqui pra gente, que é muito importante, porque a gente quer realmente estourar a bolha, a gente quer trazer conteúdos relevantes, curiosidades, saber a opinião de verdade, assim, né? Saber o que você pensa. Você hoje é um cara que tem uma voz muito grande no mercado, foi o que você falou, acho que você não tem a dimensão do seu tamanho no mercado, mas você é gigante no mercado, então ter você aqui junto com a gente é uma honra. Obrigado. E espero que o entrevistador não tenha atrapalhado muito aí a... Jamais, mandou super bem, pô. Você já tinha feito antes? Nunca fiz, Ah nunca lá, fiz. primeiro o cara mandou benzaço, cara. Nunca fiz. Uma máquina. Mas Parabéns, obrigado, irmão. cara. Parabéns mesmo. E parabéns pela empresa de vocês, pela equipe, pelo negócio. Né? E principalmente por vocês estarem trazendo para esse mercado algo que não era tão visto. Né? Essa profissionalização era algo que falta ainda e faltava no mercado. Então vocês estão trazendo uma visão, não à toa que isso é dado, isso é óbvio. Né? Não à toa que vocês são uma das empresas com relação a essa parte que mais cresce no Brasil. Sim, né? sim. A passos largos. Sim, sim. Vocês estão há quantos anos de mercado? Há 1 ano e 8 meses. Absurdo o que vocês estão fazendo. É. Então, parabéns. A honra minha de estar aqui no primeiro episódio. E contem comigo sempre, cara. Se vocês precisarem, volta aí. É isso. Pessoal, salva de palmas. Obrigado. Muito bom. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Viu esse fenômeno aqui, dá like, que vai ajudar a gente a reverberar, a espalhar mais esse vídeo para todo mundo. Sininho, like e compartilha, beleza?
Daqui a pouco a gente vai ter uma convidada muito especial aqui e espero que vocês também gostem e tenham gostado do papo. Valeu, Gabi. Valeu, um abraço.